Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast. Eu sou o Leonardo. E eu sou a Diana. E hoje temos um assunto, eu sempre falo que é um assunto interessante. Deve ser, né? Ou não? Porque se a gente convida é porque é interessante, né? Pô, caraca, arrebentou agora, hein? Que isso! Então certeza. Você que está iniciando a sua vida financeira ou vai iniciar, casou, tá pensando em casar... Ou tá enrolado no momento e quer melhorar? Ou quer separar, se quiser separar, fica também, né? Que o assunto é importante também, né? Separa não, ajeita as finanças e continua. Mandou bem agora, hein? Tá mandando bem direto. Então, assim, você que tem interesse em saber mais sobre grana, do teu dia a dia, como economizar, como juntar dinheiro, como comprar aquele carrão, nós trouxemos um milagreiro hoje aqui nesse programa. Ou não? Isso aí. Quem é? Trouxemos o Felipe Santos, que é educador financeiro da FE Investimentos. Seja bem-vindo, Felipe. Seja bem-vindo. E aí, pessoal, muito obrigado pela abertura no canal de vocês. Quem mais vai ganhar com esse assunto aqui é você que vai aprender do zero como é que você pode fazer para evoluir as suas finanças pessoais. E a minha missão aqui é não passar vergonha agora, né? Que se vocês falaram que tem que chamar um negócio que é interessante, tem que tornar esse negócio interessante. Não, vamos mas lá, só o tema já é. Tu viu que já tá comparado a milagreiro, né, cara? Milagreiro, olha só. Já tá no nível lá acima. Mas cara. acredita, foca que vai dar certo. Não só eles, a gente também, tá? Olha aí. A gente meio que vai fazer uma mentoria contigo aqui. Vambora. Com certeza. Mas antes, vamos falar dos presentinhos que nós ganhamos? Adorei. Cara, olha, agora a gente tem, chique. caneta da FE Investimentos, cara. Agora Eu tava sem caneta pra escrever. Aí eu vim e ganhei essa aqui, ó. Escreveu com essa caneta aí, ficou milionário. Bebeu com a caneca também, ficou milionário, com a garrafa também. A garrafa. Balinha, chique. Muito obrigada. A balinha era pra chegar pras crianças. Mas vai chegar, calma. Vai chegar. Agora, o bloquinho é bom pra anotar as despesas, né? É tem que necessário? anotar. Não Quem sei, não vamos anota, ver. Quem não anota tá no prejuízo, tá correndo atrás. Cara, Tem que eu anotar, tenho uma né? dúvida sobre isso daí, mas eu vou perguntar daqui a pouco. Vou até anotar, Vambora. cara. Despesas anotadas, só pra... Dá uma tristeza essas despesas anotadas. Mas é lá que você vê onde é que tá saindo mais, né? Onde é que tá o ralo. Vamos ver se é mesmo, tá? Mas deixa eu dar 2 recados rápidos. Primeiro, quer gravar podcast, quer gravar qualquer conteúdo digital, áudio, vídeo somente, cursos, vem pro Estúdio Eu e Ela, grava aqui com a gente. Na descrição aí tem um contato. E fazendo contato agora, você ganha um corte no formato de rios. 0800. Uau, que legal. Sem asterisco e sem pegadinha, só vim, agenda aí. E a outra é a reserva.inc/eu e ela, tem várias camisas lá com estampas maneiras. Adquire uma, você fortalece o nosso canal, ajuda a gente a ganhar mais gás para trazer pessoas importantes como o Felipe aqui. E a gente tem um drone, cara, que participa aqui. Vocês não conseguem ver o drone, mas ele joga os presentinhos, ele vem voando, quer ver? Ó, chegou. Mó medo de ser atingido aqui. Mas eu tô até com vergonha de presentear ele assim, ó. Pois é, porque veio tudo tão embrulhado, tão dele bonito. Veio tudo embrulhado, caixinha, embalado, e a gente entrega seco assim, cara. Pois é. Acho que eu não vou dar, não. O que tu acha? Não, tem Cara, Deu vergonha. presente nosso. A gente geralmente avalia quem recebe no momento que ele abre ou não, entende? Ele já abriu. que, né, cara? Eu vou abrir. Claro que eu vou abrir. Aqui, ó. Atenção, galera, dá uma olhada. E aí? Bonita, hein? Bonita. Eu gostei, cara. Quando usar, marca a gente lá. Com toda certeza. E para você que tá aí nos assistindo também, já curte, já deixa seu like aí, já compartilha com quem precisa saber um pouco mais sobre investimentos, sobre melhorar aí essa parte financeira. Só não compartilha com quem não tá endividado. Então, assim, compartilha com todo mundo, né? Se você mora no Brasil, compartilha com todo mundo. Vai compartilhar com geral. Ô, Felipe, vamos começar, cara. Assim, pra galera que não te conhece, o nosso público, né? Como que você chegou onde você tá hoje? Como é que você deu aquele start, assim, pra, cara, eu preciso juntar grana, eu preciso fazer investimento, porque não se faz investimento sem juntar antes, acredito eu. Exatamente. Como é que iniciou tudo na tua vida, cara? Faz um resumão aí pra gente. Eu nasci num lugar que é considerado um lugar pobre, no Duque de Caxias, Jardim Leal, né? E eu aprendi, como toda criança que nasce lá, que eu tinha que trabalhar muito para ganhar o básico, para conseguir o básico, tá? E a minha primeira virada de chave foi quando eu fui estudar num colégio chamado Roberto Silveira. Era um colégio de normalistas, tá? E aí
eram 1000 mulheres e 15 homens. Sendo que desses 15 homens ainda tinha a galerinha que, né? Não era ele, era ela. Então, tu correu um risco danado, que eu conheço o Alberto Silveira, cara. Eu corri, cara. Irmão, tu não foi picado pelo... Não, mas olha só, vamos lá. O que, gente? Eu não sei o que aconteceu. Era normalista, era só mulher, a maioria. Só tinha eu de homem na sala. Não duvido, não. Só tinha eu. Era eu e mais uma... né? Meio homem. Meio homem. Então, assim, eu não sei o que aconteceu na minha infância, que eu adiantei demais, assim. Demais. Eu cheguei no segundo grau, no primeiro ano do segundo grau, com 11 anos de idade. Caraca. Eu era um primeiro bebê, ano de segundo grau com 11 anos. 11 anos de idade. Eu era um bebezinho no segundo grau. E aí, a gente sabe que mulher normalmente é mais evoluída que homem, né? Não fala o contrário, não, que ela tá olhando pra tua Não, cara. mas é verdade. Ele riu. Mas é verdade, cara, que eu reconheço, pô. Não, é muito mais evoluída. Não vai falar fazer que isso, não, né? pô. E além de ser muito mais evoluída, eu era muito novo. Então elas meio que me adotaram ali, né? Caraca, vai todo mundo ver isso, né? Assim, elas me ensinaram muita coisa, né? E me protegeram de muita coisa. E eu aprendi muito com elas com relação a essa maturidade que a mulher tem normalmente, né? Então eu terminei o segundo grau com 16 anos, era 4 anos na época, não sei se continua 4 anos agora. E eu já fui trabalhar. Então já tinha a experiência dos estágios que eu fazia, então já sabia que existia uma necessidade de ter mais dinheiro, porque eu via os professores, eu era estagiário, então eles tinham carro, por exemplo, o estagiário não tinha condições de comprar carro. Então eu já sentia aquela necessidade, né, que quando criança eu já não tinha, porque criança qualquer coisa tá bom, né, cara? Né? Você sendo pobre, sendo rico, criança você tá bem. Mas na adolescência ali, quando eu comecei a fazer os estágios, eu comecei a perceber essa diferença de quem tem dinheiro e quem não tem. E continuei trabalhando, trabalhei um tempo na loja de ferramentas do meu pai, de ferragem do meu pai, e aí fui pro exército. Quando eu fui pro exército, eu estava fazendo o segundo ano da faculdade. E aí eu não queria ir pro exército. Eu falei que eu não queria entrar no exército. Quem não quer servir, levanta a mão. Eu era assim. Beleza. Aí o cara carimbava lá, não, você vai voltar amanhã. Mas eu falei que não queria. Não, você vai voltar amanhã. Eu voltei dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Quem não quer, levantei a mão, o cara foi carimbou, volta amanhã. E aí aconteceu de novo isso, cara. Só que eu voltei no quartel lá na Vila Militar e era pra eu aparecer na Avenida Brasil, que era o CPOR. E aí eu cheguei atrasado lá, tive que ir pro CPOR depois. Cheguei tarde pra caramba lá. Aí eu lembro como se fosse hoje. Um cara colocou os atrasados em forma, eram 4 pessoas. E aí ele foi andando com a gente falando, vocês têm a maior sorte. Vocês vão estudar 1 ano e vão virar tenente. Aí naquela ali eu achei que fosse ser soldado, né? O cara, não, vai virar tenente. Aí como é que é isso aí? Cara, estuda 1 ano aqui, e aí dependendo da tua colocação, você vai virar tenente e vai ficar 8 anos como tenente. Agora eu quero ser do exército. Aí comecei a dar gás naquilo ali, né? E fui o último a ser chamado. Atrasado, tinha outras pessoas na minha frente ali. Eu fiz as provas que tinha que fazer, tudo. E fui o último a entrar, cara. O último. Mas entrei. E aí consegui minha boa colocação e fui ser tenente. Então a segunda virada de chave, né, foi no exército. Foi quando eu conheci o assunto investimentos através de um amigo meu que abria o computador todo dia e entrava lá na corretora dele, que era na época a Ágora, do Bradesco. E aí eu abri uma conta na Ágora também e tal. E daí então surgiu essa ideia de investir e cheguei até hoje com essa ideia e passando para as pessoas também o que aconteceu comigo do zero até uma vida financeira consolidada e com independência, né? A tal de independência financeira chegou, então a gente tá bem tranquilo agora. Cara, maneiro que tu foi direcionado para isso, né? Tu não queria entrar no cara. exército e entrou através do exército. Então, eu jurava que tu ia falar que conheceu isso fora. Tem um componente de Papai do Céu aí. Né? Com certeza, cara. Não duvido, não. Eu desde o início do meu período no Roberto Silveira, eu comecei a dar aulas. Né? Eu era sempre formado professor. Então eu dava aula na escola mesmo, em estágios, em outros lugares. E aí eu fui para o exército. O que eu fiz no exército? Um tenente, ele é um professor. Eu dava muita aula. Aula de tudo, aula de tiro, aula de ordem unida, aula de tudo que coisa do exército, tinha que dar aula. E é o tenente que faz isso. E aí, depois que eu saí do exército, né, eu criei minha mentoria. E o que eu faço na mentoria? Dou aula. Tava designado. O negócio foi desenhado para isso. Só para não fugir, já que falou da mentoria, vamos nela rapidinho. A tua mentoria ela é individual ou é em grupo? A mentoria é individual, você contrata hoje pela plataforma. Você vai abrir o Instagram, tem 3 links lá. Um é o link da plataforma onde você contrata a mentoria.
O outro é do Facebook, né? Minha outra página. E tem 3 aulas grátis lá também. Tem um link Comece Agora, né? E aí lá você assiste 3 aulas que você entende do porquê você deveria se submeter a essa loucura de vou investir, vou deixar de consumir alguma coisa agora para consumir no futuro. Como assim? Melhor consumir agora, né? Então você vai entender o porquê de investir. Para que você precisa disso? Qual é o arroba? É FE_investimento_ágil. Ok. Vai ficar na descrição também. Quem precisar é só acessar. Ô, Felipe, e qual é quem que deveria fazer mentoria? Qual é o público? O cara que está iniciando ou o cara que... não quero saber de nada disso para agora, só para daqui a 20 anos eu vou ver isso. Ou o cara que já está ali no meio do caminho. Vou dar uma justificativa boa para você começar. E para dizer quem é que tem que começar agora. Se você quer morrer daqui a uns 2 anos, 5 anos, eu sugiro que você gaste mesmo o teu dinheiro todo, vai viver a vida. Mas se você tem alguma perspectiva, né? Alguma expectativa de chegar mais longe, 10, 15, 30 anos, eu sugiro que você comece a juntar dinheiro, porque você vai precisar. A nossa previdência social, ela passa por diversas reformas. E o negócio não se sustenta, porque a nossa pirâmide etária, ela está se invertendo. A base era muito alargada. Você tinha muita gente nascendo. Hoje a base está mais encurtada do que o meio dela. Então tem mais gente que vai se aposentar com pouca gente para sustentar esse pessoal que está lá em cima. E aí você deve estar percebendo, né? Pô, parece uma pirâmide financeira. Quem está embaixo sustenta quem está lá em cima. Uhum. E é a pirâmide financeira legalizada. Você está embaixo aqui trabalhando, sustentando alguém que está lá em cima hoje. No futuro, você vai ter quantas pessoas por você? Cara, e é por isso que diminui, porque a gente tem a sensação de quem que se aposenta por mais... me aposento por X salários. Mas se você fizer uma conta, uma prospecção, né? Do quanto aumentou o alimento, de quanto aumentou para você ter saúde, não casa, né? Não, a tendência parece que está diminuindo, né? O nosso rendimento, ele não vai aumentar na mesma proporção que a inflação. A nossa moeda, ela é inflacionária. Então você vai pegar o real em 94 valia $1. Porra. Olha quanto é que tá hoje. Então em 94 você comprava um Kinder Ovo com R$1. Vai comprar um hoje, R$15. Tá? Então as coisas vão aumentando de preço e você vai perdendo a tua capacidade de comprar com aquele dinheiro que você tem. Se você me garantir que você consegue aumentar o teu salário, a tua renda mensal, no nível de inflação, por exemplo, IPCA é o nosso índice de inflação. Então, se o teu reajuste salarial for todo ano no IPCA, você vai manter o teu poder de compra, né, de forma que você consiga comprar o Kinder Ovo, que era R$1,94, agora a R$15. Só que os salários seriam estratosféricos. Então, uma pessoa que deixou R$100 mil numa casa em 94, se ela tivesse deixado o dinheiro só em IPCA, ela teria R$700 mil hoje. Se a pessoa tivesse feito isso com CDI, ela teria 7 milhões. Então, a evolução da inflação é muito mais rápida e muito maior do que a tua evolução de renda. Então, você sempre vai perder para a inflação, a não ser que você faça alguma coisa, que você invista o dinheiro. Essa seria a solução. Sim, investir é a solução. Se você não investir, você vai perder capital. Mas eu tenho salário eterno. Eu faço palestras em quartéis, né? Muitos militares acham que estão seguros porque o salário é eterno. Não vai diminuir, né? Só que não. A inflação, ela vai corroer o salário desse militar. Uhum. Então, hoje ele consegue comprar, um exemplo, né? Um exemplo esdrúxulo, 100 Big Macs, com o salário que ganha hoje. No ano que vem ele não vai conseguir comprar 100, vai comprar 99. Uhum. E no outro ano, 98, e assim vai. Então, mesmo quem tem um salário certinho, é interessante que faça. Tem que fazer. Sendo funcionário público, tem que fazer. Militar. Tem que fazer, porque vai perder a capacidade de compra ao longo do tempo. Uhum. Funcionário público, militar, tu pensou em alguém? Não, né? Não. Achei que tivesse pensado na mamãe. Pode ser também. O que eu queria saber é, o dinheiro, ele é do casal ou cada um tem o seu? Todo mundo tem uma referência na vida. Eu também tenho as minhas referências e eu acho que a minha referência é muito boa. Porque é o cara que é consolidado no mercado e todo mundo conhece. Gustavo Cerbasi é um cara conceituadíssimo.
E ele fala uma coisa que é interessante pra caramba pra quem tá começando a pensar em finanças em casal. Existe o eu, ele ou ela, e nós. Então ele fala que 1 mais 1 é igual a 3. Quando você vai começar a fazer alguma coisa no seu relacionamento, pensar em investir em alguma coisa, pode ser numa faculdade, pode ser num curso, qualquer outra coisa, numa compra de uma casa, você está satisfazendo o desejo de uma pessoa, da outra pessoa ou do casal, como um todo. Tá? Quando isso deixa de acontecer, quando você não satisfaz os desejos dessas 3 pessoas do casal, você acaba gerando um problema que pode gerar lá na frente uma frustração. Então, a pessoa deixa de fazer alguma coisa em prol do cônjuge, que é aquela pessoa que está gerando a maior renda para casa. Aí você, não, ele vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai fazer a viagem internacional que precisa fazer, e eu não vou fazer, não, vou ficar aqui. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai sentir falta disso, e por estar enraizado no casal, essa necessidade do outro fazer, e essa pessoa que está, né, deixando o outro correr solto, ficar em segundo plano, ela vai naturalmente se sentir negligenciada no relacionamento. Por que só tem a satisfação do desejo de uma pessoa do casal ou dos 3? É porque comprar um imóvel é dos 3, não é só de um. Tá? Colocar um silicone, né? Muita mulher hoje, né, tá indo lá colocar o silicone, é um negócio custoso, ainda é caro, né? É caro. É 20 carinho, mil, né? por aí. Então vai chegar um orçamento ali e tal, é só da mulher. Depende, né? Ela fala que é pro marido. Vamos acreditar. Não, é botei pra você. Mas se ele estiver de acordo, é dos 3. Seria isso? Então, pode ser dos 3. Isso é muito individual. Se o cara quer, por exemplo, presentear a mulher, que ele acha que ela tá insatisfeita com o corpo dela por causa disso, ele quer, eu quero presentear e tal, é pra ela, é dela, mas eles em casal decidiram isso, tá? Então são objetivos do casal. Agora, tem o objetivo da Diana, que tá com ela ali, que talvez não seja o teu objetivo de vida, mas ela quer realizar. E aí, porque ela quer realizar, você pode estar em desacordo, isso vai gerar um atrito ali inicialmente, mas é um desejo dela, tem que ser satisfeito. Da mesma forma, existe o contrário, existe o desejo dele, que quer satisfazer e que tem que ser conversado, porque mais à frente isso pode gerar um problema, pô, tá sendo negligenciado aquilo que eu quero e não tô feliz no meu casamento. Vou acabar com o meu casamento. Não tem uma receita de bolo, então? Não tem, cara, não tem. Porque isso aí, tem gente que tem o orçamento separado, né? Quem tem orçamento separado, fica bem mais fácil da pessoa realizar esses desejos, né, individuais. Então a pessoa vai lá, eu tô querendo um exemplo basicão. Quero comprar aquela roupa. Vou lá e compro aquela roupa. Não interessa o que o outro tá pensando. É separado. Só que existem outros tipos de problema que podem advir dessa separação de bens, né? A pessoa pode, por exemplo, estar num jogo apostando. E aí perde muito dinheiro. Aí, para não dizer pro outro que perdeu muito dinheiro, tenta recuperar e acaba perdendo mais. Ou então faz alguma coisa que vai prejudicar as finanças da terceira pessoa, que é o nós. Aí, cara, começa uma bola de neve. Porque o cônjuge pode entender isso como uma traição, por exemplo, né? Pode não sustentar, não querer ajudar. E aí tem a ruptura do casal. Entendi. E qual seria a solução, então? Eu, particularmente, gosto das finanças, as finanças todas transparentes. Mesmo que separadas, né? Que sejam transparentes. Eu ganho tanto, eu tenho esse gasto, né? A casa como um todo, né? O casal tem um gasto em comum, mas existem outros gastos individuais, né? Mas que seja transparente. Porque aí, quando um tiver em apuros, o outro vai saber ali, pelo menos dar uma ajuda, ou então saber quem pode ajudar. Ó, eu não consigo te ajudar nisso não, mas eu conheço uma pessoa que, né, vai te ajudar bem com isso aí. Fala com o Felipe lá que ele vai te orientar. Tá? Ou é interessante separar um dinheiro para o gasto mútuo, não sei. Tipo assim, eu tenho o meu, ele tem o dele. E aí vocês juntam numa conta. Esse daqui é pra gente, sei lá, pra gente sair, pra gente passear, ou então, não. foi o que ele falou, não existe uma receita de bolo. Se isso for mais coerente para vocês... Acho que vai muito do entendimento do casal. Do casal. Agora, tem um lado positivo de ser
uma única conta com todo o dinheiro do casal, e tem o lado positivo de ser uma conta separada, né? Se você tem uma conta separada e você tem um problema na sua empresa, por exemplo, e você tem que responder pessoalmente com o teu CPF, com o teu patrimônio, se o patrimônio do casal é separado, isso não atinge o patrimônio da outra pessoa. Então você limita as tuas perdas em relação ao patrimônio total. Tá? Então esse é um benefício que pode ser... assim, eu posso dizer que é um benefício, né? Porque vai evitar uma perda maior, né? Que você pode utilizar no teu relacionamento nas partes de finanças pessoais. Mas eu prefiro ter outros mecanismos de solução disso, né? Por exemplo, uma holding patrimonial pode evitar também esse dano. E é o patrimônio todo em conjunto. Você pega todo o patrimônio e joga para uma empresa, onde as pessoas serão sócias, e aí cada sócio vai ter a sua parte. Então, se eu tiver que responder pessoalmente no meu CPF algum problema meu, alguma treta minha, isso não impacta na empresa, né? Na parte da outra cotista. Não sabia disso, não. É uma outra forma de proteger. Como é que é? Não entendi. Você pode proteger teu patrimônio montando uma empresa onde você joga todo o teu patrimônio nessa empresa. E aí não é mais não é um patrimônio pessoal teu, não é no seu CPF mais. Sai do CPF e vai pro CNPJ. É um CNPJ, que tem cotistas. E esses cotistas pode ser você, sua família, né? Existe muita holding patrimonial que o pessoal usa para imóveis. Pega todos os imóveis, integraliza esse capital lá como uma holding patrimonial, e aí existem os cotistas lá, que são os familiares, né? No caso de falecimento de uma pessoa, as pessoas têm as cotas delas, né? E a cota que entra em inventário é a cota de quem faleceu. Então não tem aquele caso, por exemplo, daquele tiozão que tem vários imóveis, a família é milionária porque tem um monte de imóvel. Aí o cara faleceu. Parabéns, ficou tudo em inventário. Você tem que arrumar agora o dinheiro para acessar esse patrimônio. Que dependendo do patrimônio, é tão grande o valor que você tem que pagar para acessar, É melhor nem mexer. que vai se endividar, melhor não mexer. Bom. Sim. Cara, para quem tá começando a investir hoje, não tem tanto conhecimento, ainda não fez lá fé investimentos, é poupança, tesouro, fundo imobiliário. Vamos falar de poupança, cara? Vamos, Falar de poupança. Eu sempre ouvi falar que era... Vamos falar de poupança, cara. Sou mais velho, né, cara? Então tinha uma propagandinha do Banco Bamerindos. Poupança Bamerindos continua numa boa. Cara... É na poupança Bamerindos. É isso aí. Então, vamos lá. O banco tá te enganando há muito tempo. O banco tá enganando você que tá ouvindo esse podcast aqui agora. Eu vou te provar isso. Quem é que investe em alguma coisa sem querer um retorno? Ninguém. Todo mundo que investe em dinheiro quer um retorno disso. Qual é a moeda do banco? Qual é o produto do banco? Dinheiro. Sim. Então ele precisa te vender dinheiro mais caro. Qual é a forma dele te vender dinheiro mais caro? Ele captando dinheiro mais barato. A forma dele captar mais barato é o dinheiro na poupança. Ou um título de capitalização. Vocês devem ter ouvido falar pra caramba disso já, né? Porra, tinha um monte do Pois Itaú, cara. Me revoltava aquilo. Aí no Itaú, vamos falar do Itaú especificamente. Você já recebeu proposta de comprar título de capitalização, colocar dinheiro na poupança? Quantas vezes o gerente te ofereceu uma ação do banco? Nenhum. 0. Por quê? Porque ele vai te pagar mais de dividendos se você tiver uma ação do banco do que se você deixar o dinheiro na poupança, ele vai te pagar menos. Então, quanto menos o banco te paga, melhor é para ele. Beleza? Sim. Se você tiver que emprestar o dinheiro para alguém, Sim. você tem que emprestar para alguém que vai te pagar mais, certo? Né? No caso do banco, ele pega esse dinheiro emprestado e ele te estimula a deixar o dinheiro na poupança porque ele paga muito pouco para você deixar o dinheiro na poupança. E o acesso é muito facilitado por causa disso também. Você deixa o dinheiro lá parado, ele tem aquele montante de dinheiro ali que ele pode utilizar para emprestar para outras pessoas. Ele pega da Diana, pagando 0,5% ao mês, e empresta para você, né? E aí você, né, recebe ali 1%. Né? Se você emprestar dinheiro pro banco. Ele faz dinheiro com o meu dinheiro. Exatamente. Aí você deve estar preocupado, né? Caraca, se todo mundo quiser sacar esse dinheiro, tem? Não, não tem. Isso eu já ouvi. Não tem, cara. Se todo mundo quiser sacar ao mesmo tempo, acabou. Né? Inclusive, assim, muita gente fala que investimento é perigoso. O investimento em renda fixa tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Todo mundo fala que o Fundo Garantidor de Crédito é furada, porque não tem dinheiro para todo mundo. É a mesma situação do banco. Se você for lá, se todo mundo quiser correr no Fundo Garantidor de Crédito para poder pegar o dinheiro da renda fixa todo,
né? Faliu todo mundo, todos os bancos. Vou lá sacar no fundo garantidor de crédito. Não tem. Tá, beleza. Todas as pessoas querem correr no banco para arrancar o dinheiro de lá. Também não tem. Mas beleza. A poupança é o mais simplesinho lá para você ganhar o seu dinheiro. E aí você vai aplicar de uma forma muito simples e vai ganhar 0,5% ao mês. Se você pega esse mesmo banco e empresta para ele comprando um CDB, ele vai te pagar 0,7, 0,8, às vezes até 1% ao mês. Então, por ser um pouco mais dificultoso o acesso ao CDB, o banco te paga um pouco mais. Só que a grande maioria das pessoas não tem esse acesso a essa informação. E é o que eu falo para elas, né? Você pode emprestar para o banco deixando a poupança, ou pode emprestar para o banco comprando um CDB. Qual a diferença? Na poupança você vai ganhar 0,5%, no CDB você vai ganhar 1%. Mas é muito pouca a diferença. Coloca no tempo isso aí. Cara, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A diferença de quem fica milionário e quem não fica milionário é justamente essa diferençazinha aí. Mas o que é em si o CDB? Assim, Certificado de depósito bancário é um título que o banco emite para captar dinheiro no mercado. Então ele tem um projeto específico para fazer no banco, sei lá, comprar novas agências. Ele vai fazer uma captação de mercado, ele vai emitir os CDBs, e aí você vai comprar esse CDB, você vai emprestar teu dinheiro para o banco. Que investir nada mais é do que emprestar teu dinheiro, né? Quando você compra tesouro direto, está emprestando teu dinheiro para o governo. Quando você compra o CDB, está emprestando teu dinheiro para o banco. Você compra uma ação, está emprestando teu dinheiro para a empresa. Então você empresta em troca de juros. Tá? Então, você emprestou teu dinheiro lá para o banco, através do CDB, você comprou esse título e tem um prazo, tá? Pode ser de liquidez diária, você pode tirar a qualquer momento, ou você pode ter uma data futura para tirar esse dinheiro. Quanto mais longa, melhor, né? Melhor a taxa. Então você tem duas oportunidades básicas de conseguir mais taxa no mercado. É a liquidez zero, é o dinheiro preso até o vencimento, tá? E a avaliação ruim do banco. Tá? Quando o banco pode falir, ele vai te pagar mais. Ele tem dificuldade de conseguir dinheiro no mercado, então ele vai te pagar mais taxa. Aí tu pergunta, pô, Felipe, mas eu sou maluco de colocar o dinheiro no lugar que vai falir. Se você tem pouco dinheiro, faz sentido você investir num lugar que vai falir. Que pode falir, não é que vai falir, tá? Porque você tem a garantia do fundo garantidor de crédito que vai te pagar até R$250 mil, tá? No limite de R$1 milhão. Se você tiver 4 contas, né, essas 4 tiverem... Os 4 bancos faliram, né? O Armagedon aconteceu, os 4 faliram. Você recebe R$1 milhão se você tiver 250 mil lá nos 4 bancos, tá? Então, é uma oportunidade de você conseguir mais taxa no mercado. Um banco perigoso. Por que os bancões, os grandes fundos, eles não ganham a mesma taxa que você? Porque eles não podem pegar 10, 15, 20 milhões e colocar num CDB perigoso desse. Porque se falir, vai receber quanto? R$250 mil. Não vale a pena. Não vale? É perigoso demais. Então, à medida que você vai assumindo esse risco, entre aspas, porque se o banco falir, você recebe de volta, você vai aumentando a tua capacidade de multiplicar teu capital. Você multiplica mais rápido, com mais eficiência. Entendi. Já faliu o banco meu? Já. Eu já acionei o FGC e eu até me surpreendi. Foi muito rápido. Na sexta-feira eu entrei no aplicativo, solicitei o resgate. Na segunda-feira estava na conta de dinheiro. Então é uma parada que você fica torcendo para falir, né? Na verdade, assim, é bom que ele não venha a falir porque você vai pegar teu dinheiro de volta. No prazo determinado. E depende da grana que você tá, né? Você tá com 300 lá, tu vai perder 50. Depende de quanto você investiu também. Então, né? na mentoria o pessoal aprende a não colocar o valor que vai passar dos 250 mil. E aí? Aí o cara abre conta em vários bancos para poder fazer isso? Não. Ele dentro do próprio banco, ele compra... A conta que você tem é uma conta na corretora. A corretora é uma grande prateleira. Você vai pegar na prateleira ali na corretora, tem o CDB do banco A, banco B, banco C, banco D. Você vai comprar um CDB de cada banco. Ah, tá. Tipo, um exemplo aqui. Se eu comprar R$80 mil agora... Eu fui para dentro do banco e fazer direto por banco. Então, não esquece isso. É porque o banco, cara, ele veio para roubar, matar e destruir o banco, cara. Quando o banco te liga, cara, para te oferecer algo, é que é muito bom para ele e geralmente não é. Não é legal para pra você. Não é. O banco, ele tem pessoas capacitadas lá? Tem. Mas normalmente, o cara que tá te oferecendo um produto no banco, ele não está interessado em fazer você ganhar dinheiro. Ele está vendendo um produto que ele tem que vender para bater uma meta. E aí, cara,
Tu pode conseguir uma taxa de 1% no mercado, através de uma corretora, ou pode comprar o CDB do bancão lá, que o cara tá te oferecendo, e ganhar 0,6. Ah, é mais que a poupança. Mas, pô, Cara, eu tinha um desse do Itaú. Eu Já fui ver, começou a acho que ficar mais simples pra mim, viu? olha aí. eu tinha umas 12, cara. Eu tô Mas não começando a era entender, hein? título de capitalização, ele tem um nomezinho que eu não lembro agora. Eu tinha uns 12, era assim, 50, 80. Aí tu fazia um montante, dava quase R$ 500 por mês. Aí, mas eles te vendem o sorteio. Não, que tem um sorteio que eu nunca ganhei nenhum. Não ganho sorteio de nada. Nunca Nem ganho. para ímpar, né? Pô, ganha sorteio isso, sorteio aquilo, e aí tu entra, até para se livrar às vezes, né? Aí o cara, uma vez cancelei, e eu acho que você tinha que ficar 1 ano ou 2 anos, uma parada assim, para poder rever o dinheiro na íntegra. Então, olha que delícia, cara. O cara pegou teu dinheiro pra te devolver na data futura, sem juros. É isso mais aí. barato ainda que a poupança. É isso aí. É mais gostoso pegar dinheiro E no se você título. não fica até a finalização dele, você não recebe. Ainda paga. Paga pra sair às vezes, né? Agora, Felipe, fundo de reserva é importante e a poupança seria uma opção por você poder resgatar de imediato ou não? Vamos lá. Se você fala de um trabalhador hoje que está no regime CLT, ele tem um fundo chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Uhum. Aí a pessoa fica feliz que ela tem esse FGTS lá, porque ela está garantida, né? Só que... Porra, eu já pensei assim, sabia? Pois é, cara. A maioria. A maioria das pessoas pensa assim, mas olha que treta, cara. O Fundo Garantidor de Tempo por Tempo de Serviço... Não, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele tem algumas cláusulas que te liberam esse dinheiro, né? Você não pode chegar lá, eu quero meu fundo aí. Não pode. Não. Sim, sim. O dinheiro é teu, É. mas tu não pode pegar. É seu, mas não é seu. É seu, mas você só pode pegar É, se você tu tem que ter a mandado chave certa ali, embora. cara. Tem uma parada. Tem um monte de coisinhas ali, né? Financiar imóvel. Você não pode ir lá sacar se você quiser. Quanto é que rende o FGTS hoje? Vocês têm noção? Cara, eu não tenho ideia, mas eu sei que não rende quase nada. 4% ao ano. Se você abrir a corretora agora, você consegue comprar um Nossa, ao título ano. de 14% ao ano. Caraca. Agora, abre qualquer corretora aí, 14%, 13% ao ano. Então seria muito melhor você pegar esse FGTS para você e investir. Seria muito melhor, né? Beleza. Esse fundo que o trabalhador fica feliz de ter lá, ele está sendo acumulado e está sendo rentabilizado de uma forma ineficiente. E você não tem acesso irrestrito a ele. Então, se você tiver que usar o dinheiro por causa de algum problema, sei lá... Doença. Você não A consegue. doença até consegue, né? Tem algumas doenças graves Raras, que conseguem. né? É, mas se for, preciso comprar remédio, antibiótico pro meu Pois filho é. nesse exato momento, eu não tenho Vou nada. lá no Você não FGTS. consegue. Não pode. Isso você vai conseguir com o teu fundo de emergência. A reserva de emergência, quando você começa a montar essa reserva de emergência, você vai começar a perceber que algumas coisas vão surgir para te tirar essa reserva, né? Você começa a juntar dinheiro, começa a aparecer coisa. Na verdade, essas coisas já existiam, você já queria, né, acessar essas coisas, só que você não tinha grana. Aí você, em alguns casos, as pessoas vão lá e parcelam no cartão, se endivida, mas tem gente que acaba segurando e não consome. Então, esse fundo de garantia, esse fundo de emergência, essa reserva de emergência, vai te proporcionar acesso a essas coisas que você queria muito sem se endividar. Uhum. Ou, num caso de uma doença, por exemplo, quer comprar um antibiótico, quer fazer uma obra, o telhado está pingando. Você vai poder acessar. Então, o fundo é para você. Você faz uma reserva de emergência que vai ficar acumulada para você ter acesso para resolver problemas da vida, né? Você vai pagar várias contas na sua vida, mas existe um custo da vida que vai vir mais à frente. Esse custo da vida é natural, o seu suor vai ficar mais barato. Você não vai conseguir trabalhar o suficiente para gerar a mesma renda que você tem hoje. Talvez você nem consiga trabalhar. E aí você vai ter que ter alguma coisa que sustente você. E quem vai te sustentar vai ser o governo? Cara, a grande maioria vai falar que sim, né? Sim. Porque tá dentro dessa bolha aí. Então faz a conta comigo aí. não- Faz a conta comigo aí, coloca no papel. Plano de saúde. É, Só aí. só aí já levou. É. Dependendo da... Se tiver mais avançado, então já era, irmão. Vai ter que pedir empréstimo para poder inteirar para Cara, pagar. não, o governo não vai te aposentar. Cara, mas olha só, isso aí não é aqui, né? Porque aqui o hospital público funciona muito bem
Então, assim, vamos eliminar. A pessoa nem precisa do plano de saúde. Vamos lá. Luz, Aqui é barato, pô, luz. Você tá brincando, né? Luz é telefone, internet, comida, alimentação. alimentação. Ô, cara. Barato, Cara, dá, cara. você vai ver que R$ 1.412 hoje, A né? conta não vai fechar. Não vai, não vai. É só você fazer um exercício simples. Olha pro lado. Saúde foi tudo aí. É. Olha pro lado, vê as pessoas aposentadas que estão com você. Como é que elas vivem? Elas vivem bem? Estão, né, de repente, fazendo uns passeios diferenciados? Estão curtindo a velhice? Não, não estão, cara. Não estão. Não estão. Vivem com dificuldade e o pior, cara, a inflação ela vem aumentando e a renda não vai aumentando no mesmo ritmo. Esse é que é o pior. Você vê, cara, como é que está sendo passada a inflação hoje pra gente? Você vai no mercado, você vê lá o biscoitinho lá, né, na mesma prateleira. Aí você vai e pega, mesmo preço. Só que você chega em casa e você percebe que ele tá bem menor. Cara, eu ia falar isso, irmão. Eu costumo falar fazer uma zoeira, cara, que é O wafer vinha dois, assim, um do ladinho do Agora outro. é Agora só vem um. um só. E mais fino. É. Vem um e ele é mais o creme fino. crack também. Vem um shotinho, assim, Gente, ó. até carro tá diminuindo, cara. É. Até carro tá diminuindo. Então, assim, não vai aumentar o teu salário para acompanhar essa inflação. A gente teve um caso na Turquia em que em 6 meses, se não me engano, a inflação saiu de 20% para 80%, cara. Então, é bizarro. Você não vai conseguir viver o básico se acontecer isso aqui. Ah, é? E a gente está enfrentando um problema grave, que a gente tem aumento de contas do governo, que a gente sabe que qualquer lugar que você gasta mais do que você ganha, tu vai enfrentar problemas. Sim. Uma E é o hora que tá- chega a conta. Vai chegar. Vai chegar Pra para quem? gente. Vai chegar para quem? É para a galera que está sustentando esse governo, esse sistema, né? Então, isso acontece em todas as famílias. Todo mundo precisa juntar uma reserva de emergência para se manter no futuro. Eu ia perguntar isso agora, se é importante ter. A minha pergunta foi até mais limitante, cara. Eu nem pensei no futuro, mas eu pensei naquele cara que tá na CLT, né? E aí ele é mandado embora do nada, ele tem lá o auxílio dele. Não, mas 3 esse meses que ele futuro, não é vai- que você tá pensando em futuro daqui a 30 anos. Eu tô falando futuro daqui a 6 meses. Ah, não, tá. Daqui a beleza. um ano. É isso aí que eu pensei. Não, o futuro... É. Olha só, quando eu falo de futuro aqui, eu não tô falando de daqui a 30 anos, não. Eu tô falando também. Futuro tá? próximo. Mas eu tô falando de um futuro, pô, daqui a 6 meses você perdeu o emprego, o que vai te sustentar? E aí? Tu vai ter 6 Você tem meses de grana 5 guardada? meses, né, de Ah, nem sei, Auxílio. cara. auxílio? 5? 5 meses de auxílio. Se você se recoloca num novo emprego em 5 meses, ok, maneiro, né? Mas e se não? O que vai te sustentar? É. Depende também, né? Vai que esse auxílio aí não cobre todo o orçamento que ele tem, a despesa que ele tem. Eu não sei, né? Não sei exatamente assim se a galera conseguiria se manter com o auxílio, assim, se tem um valor máximo do auxílio, né? Deve ter, né? Tem tetos. Tem um teto, né? Pra tanta... Mas eu não sei se Tem o cara teto. que ganha 5 mil, por exemplo, ele não vai receber esse. Ele não vai receber 5 mil. Ganha 2,5. Não vai. E não, quem recebe ganha 5? metade. Brasileiro Menos. que recebe Tu acha 5, que o nego vai dar esse benefício? a Não. despesa Nossa, dele é não. 8. Ou 10, né? É, não vai. Não, a pessoa vai ter que se limitar muito, vai ter que viver esses 5 meses aí com o básico dela e, de repente, a indenização por uma demissão pode ser o que sustente ela. É, exato. É. Só que... Ela vai gastar o dinheiro todo aí se sustentando. E dinheiro na Os tua meses. mão, cara. Você vai... Você olha ali um montante, você vai gastando, daqui a pouco não tem mais nada. É. Ou você investe, né? E você vê o rendimento crescendo ali, fazendo o bolo aumentar, ou você vai gastar ele todo. É. E quanto que seria, assim, ideal para ter essa reserva financeira? Tem um valor ideal? Então, muita gente acredita que de 6 meses a 1 ano, tá? De quê? De despesa? De todas as despesas, tá? Como é que seria a recolocação de um profissional hoje? Você tá em torno de 1 ano, dependendo da sua profissão. Você consegue em 1 ano se recolocar? Menos que isso, então você junta 1 ano. Se você, de repente, pô, é muito nichado a tua profissão, você é engenheiro mecatrônico, caramba, onde é que tu vai arrumar emprego aí, né? É mais limitado. Então você tem que ter uma reserva maior para se manter um tempo maior. De repente você saiu do seu emprego, né? A gente tá falando de demissão aqui porque é um negócio bem comum, né? Aham. Você saiu do teu emprego e você quer se preparar melhor para um emprego até melhor. Então você se dá ao luxo, se você tiver uma reserva de emergência, de parar um tempo. Não, vou estudar agora.
Eu quero aprender um Power BI para chegar na nova empresa sabendo de verdade. Eu quero chegar na empresa fluente em inglês. Eu quero fazer uma viagem internacional para poder ter essa experiência no currículo e chegar lá, né? Então, depende da profissão da pessoa, do que ela tem como alvo dela, né? Pode querer um pouco mais de tempo para se especializar. E aí... Quero fazer uma transição de carreira. Eu acredito isso. que... Se quiser fazer uma transição de carreira, seria até mais tempo. Né? Quer fazer uma faculdade nova. Né? Vai precisar de mais tempo para se recolocar. Então, é mais tempo de reserva de emergência que ela vai ter que ter. Então, se a pessoa quer só pular de um emprego para o outro e consegue se recolocar em um ano, eu acho que um aninho ali dá para segurar. Cara, E assim, só complementando. Reserva de emergência quer dizer que o dinheiro está na mão. Uhum. Você não vai ter esse investimento parado, preso em algum lugar. Porque se você precisar e tiver o dinheiro preso em algum lugar, você vai pagar uma taxa para sair desse investimento. Essa reserva de emergência eu deixo aonde? Tem vários lugares que você pode deixar. Não, peraí, né? Acabou de queimar o banco. Você tem o basicão do basicão, que é o Tesouro Selic, que vai te proporcionar, né, ali a variação. Tesouro Selic eu consigo retirar rápido também? Sim, no mesmo dia. Você consegue fazer o saque dele, tá? Ele tem liquidez diária, então você consegue sacar quando você quiser. E ele acompanha a taxa Selic. Então, se a taxa Selic subir muito, ele vai acompanhar. Se cair muito, vai acompanhar também. A Selic só sobe ou cai de acordo com a inflação. Então, nós acreditamos que se a Selic subir, é para controlar a inflação que está subindo. Então, você vai ter os preços dos produtos controlados e o teu patamar de compra, o teu volume de dinheiro para comprar os mesmos produtos vai se manter. Tá? Você pode deixar também em CDBs de liquidez diária. O importante é esse nomezinho, liquidez diária. Tá? Que é a tua reserva de emergência. E existe também os bancos digitais que estão pagando até bem, né, para deixar o dinheiro liberado para o pessoal. Você tem o PicPay, por exemplo, paga 102% de CDI. Né? O CDI, ele é uma taxa utilizada entre bancos para poder emprestar dinheiro. Então, o Nubank paga 100% de CDI, o PicPay 102%, o Banco Sofisa Direto paga 110% de CDI. Você pode abrir uma conta lá, colocar o teu dinheiro lá e ele vai ficar rendendo esse percentual do CDI. Tá? Se o CDI sobe muito, né? É o caso da Selic também. Se a Selic subiu, o CDI sobe. Se ele caiu, o CDI cai também. Então, ele vai acompanhar esse movimento do mercado. E a gente espera que isso atualize o teu poder de compra também. Ô, Felipe, deixa eu descer um pouquinho o degrau, cara. Vamos lá. Vamos para uma prática. O cara ganha R$2.000 e ele precisa fazer uma reserva. Como que ele... Provavelmente que ganha R$2.000, né? Ele vai ter tudo é muito caro e tal. Como é que ele starta, cara? O que você sugere para ele startar? Quanto de valor? Porque assim, a gente fala de juntar de 6 meses a 1 ano, mas eu já estou calculando aqui, vou pegar os 6 meses, vou pegar e botar a grana. Não é assim, né? Não. Tem que começar com 10, 15, 20, 50, R$100. Você tem alguma dica, assim, para essa pessoa? Sim. Se você começar uma dieta agora, radical, e quiser cortar o açúcar, você vai passar, sei lá, 1 dia e meio, 2 dias no máximo, sem o açúcar. Então, quanto mais radical você for, pior vai ser teu resultado. Então, se você começar com um pouquinho, vou guardar do meu salário de R$2.000, R$20. Pega R$20 e coloca lá na caixinha do Nubank. Acesso fácil, rende 100% de CDI, né, o basicão. No mês seguinte, você vai fazer a mesma coisa. Todos os meses, R$20, você vai começar a perceber que vai acumular dinheiro e você vai ter uma folga financeira para fazer algumas coisas que você não teria condições. Se você tivesse só com o seu salário, consumindo todo o seu salário ali. E a gente consome todo o salário se você não se cuidar. A gente quer gastar dinheiro. Na nossa vida, a gente é estimulado o tempo inteiro a gastar. Empresas pagam bilhões de dólares para te estimular a consumir. Tem coisa que você consome que você nem sabe que você queria consumir. Sim. Simplesmente você vai lá e consome. Tem coisa que você faz, que você repete, que você não sabe por que você repete. Por que o nome do banco é banco? Sabe? Não sabia. Não. Os judeus foram sendo expulsos da Europa. Né? E onde o judeu mete a mão, ele faz um negócio muito bem feito. Então eles foram sendo expulsos da Europa até que chegaram no litoral. Não tinha mais para onde ir. E aí no litoral eles perceberam, né, um comportamento, que era o viajante que chegava, precisava de dinheiro daquele lugar. Então ele começou a fazer um negócio que a gente chama hoje de câmbio.
né? Trocava moeda. Aí ele começou a fazer isso ali e tal, sentadinho num banquinho dele ali. Quando o viajante chegava, perguntava, pô, onde é que eu consigo trocar aqui esse dinheiro? Aí a pessoa indicava, tá vendo aquele cara sentado naquele banquinho ali? Vai lá nele. Cara, é isso mesmo? Que ele vai te dar o que você precisa. Eu não sabia disso, irmão. Vai lá naquele cara do banco, vai lá naquele cara do banco. Tá vendo aquele banco ali? O cara não tava lá? Tava fazendo qualquer outra coisa? Vai naquele banco lá e fica lá. E a polícia chama banco de banco. Cara, é sério isso? É sério. Cara, não sabia. Qual a lógica de chamar banco de banco? Não faz sentido nenhum. Então, assim, você repete, tá? O sonho da casa própria. Todo mundo quer comprar uma casa própria, cara. Eu ia te perguntar isso, cara. Todo mundo quer, cara. Todo mundo quer. Porque tu aprendeu que é o sonho da casa própria. Não é ninguém te falou do pesadelo da casa própria. E eu, como professor de finanças, eu conheço um monte de gente que teve pesadelo da casa própria. Então, eu conversei semana passada com um amigo, a gente tava falando sobre isso, mas eu até brinquei com ele e falei assim, cara, é esquisito eu falar pra você que é melhor alugar do que comprar, mas eu tendo a minha casa própria. Mas... A tua experiência diz isso. Porque assim, a gente passou por um tempo de locação, cara, nós viajamos, casamos, fizemos um monte de coisa e tinha grana. Quando você compra a casa, ainda mais se você financia, né? Você tem um financiamento lá para pagar, irmão, é uma parada que, sabe, e tu tá ali fixo. Exatamente. Se o meu vizinho de cima, né, é apartamento que a gente mora, se o meu vizinho de cima começar de madrugada, 3 da manhã, querer martelar lá, o máximo que eu vou fazer é reclamar com o síndico, reclamar com a empresa que administra o prédio, mas eu não posso sair, cara. Vou botar para vender? Vão pagar o que eu paguei ou vão pagar o que vale hoje? Não vão. Se é alugado, irmão... Tu deu um exemplo pequenininho, um vizinho martelando. Sim. Pá, tu imagina, chega vazamento, de repente... alguma coisa pior ali que eu... Cara, começa a surgir uma favelinha do lado. Também. Desvalorização do imóvel. Alguém coloca uma boca de fumo na porta da casa. Então são várias coisas que acontecem que pode, assim, depreciar aquele imóvel. Pô, muita gente que eu conheço que comprou casa na Praça Seca. Pô, também, cara. Nossa. Pô, cara, não consegue Não, vender, e eu falei cara. pro Leonardo que antigamente Praça Seca era a Praça Seca. Era legal, cara. Era legal, né? Só pra se ver as casas. Agora... só pra abrir um parênteses, assim, quem é do Rio conhece, mas quem não é do Rio, Praça Seca é um bairro no Rio que era muito bom em Jacarepaguá. E agora tá dominado. E tá dominado pelo tráfico. E as casas são lindas, cara. Você vai lá pra Praça Seca, casarão, são casas grandes, muros assim, imponentes, né? Caraca, não dá pra morar aqui. Mas você diz que não vale a pena comprar por esse motivo ou então, pelo financiamento que muita você paga gente, 3 vezes mais o valor do imóvel? Muita gente me criticou quando eu comecei a falar disso. A grande maioria dos brasileiros vai no banco e financia uma casa em 360 meses. E não tem como pagar 2, 3 parcelas. Até em 420, tá? Pô! Caixa Econômica vai até 420. A pessoa vai lá e financia. E ela não consegue pagar... É o que o pessoal fala, né? Eu pago a primeira e pago a última. Mais um valor de parcela, eu pago 10 parcelas do final. Só que nem todo mundo consegue fazer isso. A pessoa vê assim, cabe no bolso. Beleza, quero o apartamento. E aí vai pagando parcelinha até lá. Isso se não der nada errado no meio. Eu conheço gente que perdeu o emprego e aí não conseguiu pagar, foi pro leilão. Se você abrir o site da Caixa agora, abre o site da Caixa, leilão Caixa, coloca no Google aí e vai ver quantos imóveis tem lá. Imóvel de pessoa que não conseguiu pagar e teve que sair da casa. E perdeu o valor que pagou. Tá? Então, eu moro de aluguel. Tá? Onde eu gostaria de morar, eu não consigo morar porque é muito caro. E eu não vou me enforcar financeiramente para isso. Onde eu moro é um lugar muito sossegado, muito tranquilo. Eu consigo morar bem. Tá? E se eu, de repente, tiver que comprar um imóvel, todo mundo quer comprar. A gente tem isso dentro da gente, né? A gente foi ensinado assim. Se eu quiser comprar um imóvel, ou vai ser um imóvel que eu vou comprar naquele lugar que eu quero comprar, que é seguro, que me proporciona a mesma capacidade, né, de conforto que eu tenho hoje, tá? Ou então não vou comprar, cara. E é o que você falou, pagando uma parcela de imóvel, vamos lá, você que quer comprar um imóvel aí, se você for parcelar hoje, você vai pagar aí R$3.000 de parcela. Se você mora pagando R$1.000, por que você não guarda o restante, os outros 2? Investe. Então, mas aí tem um outro detalhe que a pessoa também não pensa. Você só foi na parcela, mas ela esquece que ela tem que dar no mínimo 20% de entrada. Ainda tem isso aí, né? Se aí ela... vai usar o FGTS. Então, cara, mas eu acho que a gente é meio que empurrado para isso aí. Sim,
Sim. Ah, tu tem Não é à FGTS toa que e pode tal. o FGTS É, tá cara. preso, né? Tá lá, Te cara. joga, empurra ali. Mas vamos Faz. supor que o cara não tem FGTS e ele tá com a grana ali. Se ele pegar esse dinheiro e aplicar, porra, cara. Vai ter sossego. É. Vai ter sossego, pô. Eu não consigo, sei lá, cara. É que hoje, assim, o banco, ele domina, né, cara? O banco domina tudo. Não é à toa que as grandes reuniões dos líderes do mundo tem banqueiro envolvido, né? Então, quando você vai financiar um imóvel, o banco, ele adora isso, né, cara? Que ele vai ter você pagando aquilo ali A vida inteira. a vida inteira. O Beto vai pagando. morrer e vai estar lá a conta pra pagar. Exatamente. Quando você está alugando um imóvel, você tem outros tipos você tem uma folga financeira para fazer outro tipo de coisa. Tá? Isso se você tem a disciplina de não gastar o dinheiro todo, porque tem gente que não comprou imóvel e gastou o dinheiro e não consegue juntar. Tem isso também, porque às vezes vira pó. E a pessoa fala assim, mas eu prefiro pagar a parcela do imóvel porque pelo menos eu tô pagando alguma coisa. Que vai ser minha lá na Pô, frente. cara, peraí. Você tá pagando juros. Quem compra uma casa de 300 mil, os juros que paga é de 600 mil reais, cara. Você tá dando pro banco, você sem dinheiro, você não é rico a ponto de ajudar um banco. Mas você tá dando pro banco 600 mil reais. Você acha melhor se comprometer a investir e quando tiver esse dinheiro comprar de uma vez? Paga pra você. Se é o sonho mesmo, não tem jeito, eu quero comprar uma casa pra mim. Junta o dinheiro. Em 10 anos, com a mesma parcela que você ia pagar pro banco, você compra a casa à vista. Isso é um estudo que eu já fiz e é verdade. Eu tinha uma planilha assim, cara. Botava os valores e tal, mas eu não consegui acompanhar os juros. Eu me Cara, perdi um pouco com uma nela. taxinha de 0,7, 0,8, bem conservadora, em 10 anos, juntando a mesma parcela que você ia pagar num financiamento, tu compra a tua casa à vista. Cara, se eu tenho uma venda de um imóvel com 350 mil reais, eu consigo fazer 3,5 mês aplicando esse dinheiro? Como assim? Não entendi. Pego 350 mil reais, vendi Virou um imóvel. consultoria isso aí, hein? Calma, cara. Olha, pô. Já tô... Fala assim, faz o Pix depois. Olha só, eu já Depois tô... você passa no meu financeiro. Cara, olha só, eu já tô arrumando um assunto pra gente conversar no jantar. E ela não tá nem... Deixa eu respirar, vai. calma. Se a gente pega 350 mil reais, vendi meu imóvel lá, deu 350 mil reais. Eu aplicando essa grana, né? Vou lá na... Porra, ainda vou gerar crédito pro cara, né? Vou lá na FA Investimentos, vou falar, cara, eu tenho 350 mil, eu queria aplicar isso. Eu não quero fazer o curso, eu não tenho preguiça. Quero que o Felipe vai lá, Faça cara. por você. justamente. Ele não quer Pessoal, aprender, ele só quer. Pronto. Cara, a mentoria de investimento ágil é o lugar do preguiçoso mesmo. A galera só quer assim, ó, faz isso. Vai lá Quero que você tá bem. contratar para fazer o negócio. Aí, pô, Caraca. vai lá. Eu consigo ter um rendimento de 1% ao mês? com isso Consegue, aqui? hoje consegue. Você vai colocar 350 mil lá, vai ter 3.500 reais. Todo mês. Eita. Então, cara, olha só. Mas a minha história com imóvel... Mas é um risco muito alto? Não. Eu tô falando de renda fixa. É zero risco. É. Eita. Se você quiser acelerar, você pode botar 30% numa... Não, tem lá formas de você acelerar isso. Só que você pode acelerar ou o pode cara dar tá passo quase pra trás. entregando o curso dele inteiro aqui. Não, tem muita coisa legal, cara. Vocês têm que ver lá. A minha história com o imóvel. A minha história com o imóvel. Eu morava num apartamento. Antes eu saí do exército, morava na casa do exército. Saí do exército, fui morar num aluguel, num apartamento lá na mesma área. E aí a moça que era dona do apartamento, tinha outros 4 apartamentos lá. Só que estavam todos vagos. E ela tava com dificuldade de manter, né? E aí ela me ofereceu o apartamento por 350 mil reais. Aí eu falei, pô, 350 mil é muito dinheiro, não dá, não posso pagar. Vou te dar 50 mil de desconto então, você compra por 300. Aí eu já, né, sabendo que o valor do imóvel era 350 mil, e realmente era, né, porque a gente tinha pesquisado já, eu fui no corretor, que era amigo meu de lá também. Falei, cara, faz uma pesquisa nos bancos aí de financiamento. Desculpa, gente. Faz um financiamento aí pra mim, uma simulação, que eu acho que eu vou comprar esse apartamento aqui. As parcelas eram de início de R$3.500 e finalizavam em R$2.000, se não me engano. Cara, quando eu vi aquela parcela, aí eu já fazia investimentos, né? Aí eu comecei a fazer conta. Pô, peraí, eu pago R$1.000 de aluguel. Eu vou trocar uma parcela de R$1.000, né? Por uma parcela de 3.000, pô. R$3.500. Eu vou deixar de pagar 1.000 para pagar 3.500. Isso não entrava na minha cabeça, cara. Ah, mas vai ser meu. E se eu não quiser ficar aqui? E se eu quiser mudar para outro lugar? E se minha esposa, que é militar, for transferida lá pro sul, lá pro norte? E aí?
Aí eu falei, cara, peraí, aí eu fui fazer conta. Foi quando eu cheguei nesses 10 anos aí, juntando as parcelas e aplicando uma taxinha besta, que você fecha o olho lá, escolhe qualquer coisa que você consegue. 10 anos eu compraria o imóvel à vista. E em menos disso, menos tempo que isso, eu já compraria, né? Não comprei, mas compraria uns 3 imóveis lá. Cara, eu sei lá. É. Viu? É assunto que Pra a gente tem pra pensar. jantar hoje. Cara, é só virar a chavinha e você pensar, cara, eu não vou pagar o financiamento, porque eu tô pagando juros pra caramba nesse financiamento. Eu vou pagar pra mim esse dinheiro, e ao invés de entregar juros pro sistema, eu vou pegar juros dele. Cara, deixa eu fazer o valor não é esse, não, mas deixa eu fazer uma outra consulta. Peguei, vou no mesmo racional aqui do valor. 350 mil, beleza, eu faço 3,5. Vamos supor que eu pego um aluguel de 3,5, né? Compensa? Você vai pegar um aluguel que vai gastar todo o teu dinheiro que você está recebendo. A ideia é que você acumule juros sobre juros. Não compensa, então. Cara, o ideal é você pagar um aluguel menor, né? Porque aí você vai acumular mais patrimônio. E aí lá na frente, você pode alugar um imóvel até mais caro. Então, se eu alugar nesse mesmo racional, faço 3,5. Se eu alugar um a 2,5, por exemplo... Vai sobrar esses 1.000 aí que você vai acumular. E esse 1.000, aí é vantagem. Sim, porque aí você vai fazer a bola de neve do bem. Uhum. Vai gerar juros sobre juros, juros sobre juros até quando você quiser, cara. Então você que tá nessa situação, que falou comigo, pegou, cara, né? O primo do amigo de um aparentado meu. Sobrinho de um tio que é lá, pegou aí, né? Então a dica tá aí. Outra pergunta importante que eu acho que todo mundo quer saber. Estou endividada no cartão de crédito, pago o mínimo, pego o empréstimo. Eu não pago. Jogo tudo pro alto, não pago nada. O que eu faço da minha vida? 70% dos brasileiros estão com dívidas e provavelmente gerados por cartão de crédito por causa disso. Pagou o mínimo, se enrolou, não conseguiu pagar. E desses 70% tem aqueles super endividados que nunca vão conseguir pagar as dívidas, tá? A melhor coisa, se você gastou no cartão de crédito, você não tem como pagar, pega um empréstimo. Você sabe quanto é que é o juros de cartão de crédito? Tem ideia? É alto, né? Eu acho que é o mais alto, é maior do que o cheque especial. 450% ao ano. Eita. Nossa, mãe. É um dos mais altos, né? É o mais alto, eu acho. Lembra da pirâmide que eu falei, pirâmide etária, né? Que você paga, quem tá embaixo paga quem tá em cima? É a pirâmide financeira legalizada. Pra mim, cara, tá? Opinião pessoal. O que o banco faz te cobrando 450% ao ano é uma agiotagem legalizada, cara. É muito dinheiro, cara. Sim. É muito dinheiro. Você afunda uma família em um ano. Você acaba com a família em um ano, se a pessoa não pagar, tá? Então, se você tá com dívida no cartão de crédito, para tudo, encerra a vida, tá? Financeira, pega lá um empréstimo que vai pagar essa dívida toda. Você vai trocar uma dívida de 450% ao ano por uma dívida de 20% ao ano. O banco vai te cobrar, sei lá, acho que no máximo 7% ao mês. Tá? Que a última vez que eu vi isso aí foi 7%. Então você vai trocar uma dívida muito cara por uma dívida mais barata. E aí você vai parcelar e vai seguir a vida a partir dali. Então, se teus gastos estão maiores e você precisa recorrer a cartão de crédito, você tem que... Não tem jeito, não existe mágica. É reduzir o gasto. Acabou o dinheiro? Acabou. Não tem, acabou. Vai fazer o quê? Ou você ganha mais, ou você gasta menos, ou você faz os dois. Ganha mais e gasta menos. Que é o ideal. O outro que eu ia te perguntar, acho que vai pelo mesmo racional aí. Tipo, sou casada e a gente tá todo enrolado financeiramente, aluguel atrasado, cartão de crédito atrasado. Tem solução no meio da escuridão? Ganhar mais, gastar menos. Só essa, né? Isso não tem jeito, todo mundo. E aí o caderninho serve para isso? Colocar no caderninho? Se você não fizer a mentoria de investimento, você vai anotar num caderninho. Mas se você fizer a mentoria, você vai usar uma planilha exclusiva da FA Investimentos. Bem melhor a planilha. Bem didática, bem tranquila de fazer, leve, dá pra salvar na nuvem, você consegue anotar em qualquer lugar. Tá na rua, gastei um negocinho aqui, gastei um negocinho ali. Uma coisa importante, muita gente gasta muito dinheiro com coisinhas na rua. Pequenas, né? A pessoa não percebe, irrelevante, um amendoim, R$2, R$5, R$10. Quando vai ver, R$200, R$300. Junta R$300 todo mês. Quanto é que dá no final do ano? Então, mas você é favorável da gente começar a anotar tudo?
Ah, tomei um café ali. Favorável não, isso é obrigatório, cara. Na planilha, você tem exatamente ali, você tem os custos que você vai lançar, né? E eu fiz questão de colocar uma coluna com o percentual. Por que isso? Você olha para aquele percentual ali e você sabe quanto do teu salário mensal aquela despesa está consumindo. Pô, energia elétrica a gente sabe que é um dos maiores ofensores das famílias, né? Seguro de carro, parcelas, enfim. Uma parcela de um imóvel, por exemplo, consome às vezes 70% da renda familiar. E aí a pessoa... Eu vi gente que vendeu o imóvel, até aluno da mentoria, vendeu o imóvel porque não tinha condições de continuar pagando, vendeu o imóvel e está morando de aluguel. Então, o fato de diminuir aquela parcela grande que pagavam e começar a pagar o aluguel já diminuiu a renda, o gasto mensal. Então, esse percentual, que era altíssimo, reduziu para 30% da renda familiar. Uhum. Então, deu uma folga para eles. A primeira coisa que eles querem fazer é o quê? Consumir. Eu tenho que trocar de carro, eu tenho que melhorar o plano de saúde, eu tenho que melhorar a escola. Não, calma. Para. Você vai continuar com o mesmo patamar de vida que você vivia. O que está sobrando, você vai guardar e investir para que, se tiver algum problema, você tenha uma reserva. E é o que estão fazendo agora. É um casal assim que eu dou os parabéns para ele, porque era na Praça Seca a casa. Conseguiram vender, que bom. Conseguiram se livrar da casa lá e fazer isso aí. Tem que ser uma virada de chave. É porque, cara, e o lance da não casa tem jeito, própria, cara. Irmão, se você para pra pensar, é muito assim, não muda nada a tua vida. Se você chegar aqui pra gente e falar assim, eu chegar pra você, falar, eu moro de aluguel. Eu moro em casa própria. Mudou o que pra você? Não muda. Nada, cara. Eu acho que é mais o meu pai, vaidade, alguma coisa assim que a gente traz lá de trás. O meu pai tem dificuldade de entender isso. Toda vez que meu pai chega lá... As pessoas mais velhas têm essa dificuldade. Meu pai fala, cara, você precisa comprar um imóvel pra você, cara. Caraca, pai. É matematicamente inviável. Se eu posso investir esse dinheiro e ganhar dinheiro do sistema, pra que eu vou pagar pra ele? Mas você pode comprar à vista. Sim, mas eu vou comprar um negócio que eu não vou usar. Eu tô morando aqui, eu tô satisfeito aqui. Entendeu? Deu problema aqui, vou ter que ir para outro canto. Vamos embora para outro canto. Você me lembrou, quando nós compramos, já contei aqui isso, a gente comprou o apartamento, aí quebramos eles todinho, né? Quebramos tudo, trocamos tudo. Aí meu pai era vivo na época e entra, aí eu falei assim para ele, não se deslumbra não, porque daqui a pouco a gente tá vendendo, hein? Cara, ele surtou, irmão. Pra que isso? Você é maluco, nem comprou, nem veio morar, já tá pensando em vender, que não sei o quê, lembra disso? Uhum. Aí, porque é mentalidade, casa que é casa, mas não é, eu quero casa, mas não precisa ser pagar a casa. Tem uma pessoa que eu conheço, um aparentado de um amigo de um primo meu, vizinho do vizinho, tem vários imóveis, totaliza ali mais ou menos ali uns 3 milhões de imóvel, né? Se vender, eu fiz um cálculo para essa pessoa. Cara, se você vender todos esses imóveis, e a pessoa está aposentada já, se vender tudo, e você aplicar esse dinheiro numa taxa bem segura, renda fixa, você não vai perder nada, você vai ter uma renda maior do que se você continuar trabalhando aí, se estressando com um inquilino, imobiliária. Isso era outra coisa que a gente conversava, né? Se vale a pena ter um imóvel e inquilino. Caraca, era muito estressante para a pessoa lidar com as pessoas. Tem gente que não paga, né? E a pessoa continua mesmo mostrando para ela, olha, esse montante aqui vai gerar para você isso aqui com tranquilidade. Você vai poder viajar, fazer o que você quiser. Agora, com os imóveis, não. Você tem que ver se está tudo certo. E tem as taxas. E o inquilino deu trabalho, você vai ter que ir lá. A imobiliária está comendo uma taxa do teu rendimento. Tem isso também. Agora, o imóvel também, o Felipe, ele é investimento, né? Tipo, comprar um imóvel num leilão, por exemplo. Depende. Você pega muito abaixo do preço. Eu fiz mas não para morar, comprar para eu liquidar ele rápido. Tem até um negócio engraçado que aconteceu recentemente comigo. Eu fiz um curso agora em Miami com um pessoal que era bem mesclado o grupo, né? Mas é um pessoal de um escritório, que é o escritório que eu tô fazendo parte agora. A gente tem uma parceria, escritório da Liberta, da XP. Eles juntaram alguns alunos num curso para falar de proteção patrimonial. Então, muita gente que estava lá tinha muito imóvel. Só que tinha um cara em específico que ele veio conversar comigo. Pô, eu falei que eu não acreditava muito nessa questão dos imóveis e tal. E aí ele veio num particular. Pô, cara, por que você não acredita em imóvel?
Falei, porque eu não gostaria de comprar um imóvel para revender porque eu acredito que eu vou fazer um mau negócio, porque eu não conheço o ramo. Então, por isso eu não acredito. Aí, então, isso que eu queria falar contigo. Eu construo imóveis e vendo os imóveis. E eu vivo disso há muitos anos. E queria chamar você para fazer parte do negócio. Pô, beleza, vou fazer parte contigo. Aí ele foi me apresentar um imóvel que ele fez. Ele comprou um terreno lá em Gramado, fez um prédio de 10 andares. Né? Esse prédio custou 10 milhões e ele vendeu essas unidades antes de terminar a obra. Então, para ele, é muito lucrativo. Porque é um cara que entende do negócio, sabe onde vai comprar o terreno, sabe quais são as nuances envolvidas naquela negociação. Tá? Tem o know-how com as empresas que vão participar da obra. Né? Sabe onde consegue mais barato, mão de obra mais barata, material mais barato. Consegue construir, consegue vender antes de terminar. Né? Se eu for fazer isso, eu vou ter sucesso. Tipo, ele consegue fazer a obra com dinheiro que não é dele, né? Basicamente. Porque ele já recebeu para poder fazer. Exatamente. Então, aqui no Rio tem um amigo que fez isso, cara. Ele começou com uma casa e ele estava tentando convencer a esposa dele de poder vender a casa. Ele comprou um terreno em Vargem Grande ou Vargem Pequena. Agora não é uma Vargem da vida. E nesse sistema aí. Comprou o terreno, foi lá e começou a futucar, mas estava com tempo para isso, né? Saiu do emprego e se dedicou a isso. Falou, tem tempo, tem que ter o capital também. Vai ter que comprar o terreno, ele pegou a rescisão dele, foi fazer, a mulher dele trabalha, ele se jogou nisso. Eu falei para ele, cara, ele vendendo, ele paga 2 casas. Sim. E se o cara tem cabeça boa, ele vai fazer 2 casas, vai fazer com as 2, vai fazer 4, com as 4 vai fazer 8. Só que é longo prazo também, né? É muito longo prazo. Ele não faz hoje e vende amanhã, né? Ainda mais casa, que é um negócio que você não vende com facilidade. Assim, né? Aqui no Rio de Janeiro, então, pô. Eu não sei se essa área lá é crescente também, que tem muita casa. Enfim. Endividar para alavancar, pode? Jamais. Tem gente que me perguntou isso aí, eu tô com dívida aqui, mas eu quero investir para pagar a dívida. Se a pessoa conseguir ganhar mais dinheiro, mais taxa, tá, do que paga de dívida, aí beleza. Só que qual é o banco que vai te pagar mais de 450% de taxa ao ano? Ninguém. Nem o cara da GAS lá que fazia o Bitcoin, né, lá em Cabo Frio, pagava tanto, pô. Entendeu? Então, normalmente o juros de uma dívida vai ser maior do que juros de um investimento. Então, você não vai conseguir pagar a dívida com investimento. Então, é melhor você quitar a sua dívida. E aí, zerou a dívida. Começa a fazer a tua reserva de emergência. Terminou a reserva de emergência, começa a investir em coisas que vão alavancar mais o resultado, né? Vão acelerar o resultado. Que é dinheiro preso, no banco mais perigoso e tal. Guardar grana, investir dói, né? Dói, cara. Dói porque... O início cara, dói, né? Olha só. Depois eu acho que ela entra numa rotina. Mas o início é doloroso, vai ter que abdicar, né, de um consumo de agora para ter um consumo melhor no futuro. Sim. Eu li uma frase que... Pô, cara, mas tu acha que o brasileiro é muito imediatista? Demais. De maneira geral? O cara quer... Demais. O cara acha que investimento é... A gente até brincou antes, né? É tigrinho, é bet, que vai jogar e vai ganhar. Só que assim, é o tipo de coisa que é viciante. Já parte por aí. É a minha opinião, né? Sim, sim. Já é viciante. Tu joga hoje, tu jogou R$10, ganhou 100. Opa! O que tu faz? Joga 10 de novo? Não, tu vai jogar 1.000 pra querer ganhar mais. Aí tu vai ganhando. Cara, tu pega, de repente, perdeu, igual cassino. Perdeu, acabou, e aí? Não, então, o número de pessoas que investem no Brasil hoje são 5 milhões. Isso dá aproximadamente 2,5% do total de brasileiros. Tá? A quantidade de pessoas que jogam, na verdade, o valor financeiro envolvido em jogos é 7 vezes maior do que o valor investido em bolsa. Então, só por isso aí você vê que realmente o jogo, o dinheiro fácil, o dinheiro rápido, atrai muito mais do que a construção de um patrimônio, né, devagarinho, que é o que acontece no caso de uma carteira de investimentos. Tá? Quando você fala de jogar, né, isso mexe com o vício. Então, por isso que muita gente também fica viciado, por exemplo, em day trade. Também, cara. O day trade, ele se aproxima muito de um jogo. Porra, tem um amigo que é... Cara, se aproxima muito, muito. Eu faço day trade, mas assim, não é todo dia que eu faço day trade. Existe aquela grande oportunidade que você vê, cara, não tem como dar errado. E pode dar errado. Né? Aí você vai e faz day trade. Mas tem gente que acorda de manhã, vai lá pro computador e acha que vai apertar um botão e vai sacar um dinheiro.
Não é assim, tem gente que perde, tá? Por ser muito parecido com o jogo, né? Você acaba se tornando um viciado às vezes, naquilo ali também. Tem gente que já perdeu o patrimônio todo e continua fazendo day trade. Tive um caso, cara, assim que eu fui trabalhar naquela concessionária grande lá, um amigo meu viu fazendo day trade. E aí ele perguntou o que era, eu expliquei o que era, falei que era perigoso, que era a porta que ele não poderia entrar naquele momento, era a porta day trade. Tinha que aprender todo o que está por trás, né, de um investimento sem risco, para começar a aprender investimentos com risco. Ele foi lá, baixou o aplicativo, entendeu o que era, foi no YouTube, pô, beleza. Sou o lobo de Wall Street, vou jogar nesse negócio aqui. Colocou dinheiro lá, perdeu R$1.000. E ele tinha 15 mil que ele juntou para casar. Ele chegou para mim, pô, cara, fui fazer o day trade, perdi R$1.000. Tô querendo recuperar aqui, tá? Dá uma dica aí. Eu falei, a dica é você excluir o aplicativo e sumir do day trade. Essa é a dica. O cara foi lá, voltou pro aplicativo e perdeu R$5.000 naquele dia. Nossa. Então, dos 15, ele só tinha perdido 6 já. Beleza. Aí voltou pra mim, desesperado. Cara, eu fiz besteira, perdi lá meu dinheiro, eu vou perder o dinheiro todo se eu voltar pra esse negócio. Não quero jogar de novo esse negócio aqui, velho. Jogar. Falou jogar. Aí, pois é, você tá jogando. Você não tá fazendo um investimento. Aí ele falou que foi pra casa naquele dia. Foi pro tudo ou nada. O que foi? Foi tudo ou foi nada? O que vocês acham? Cara, lógico que é nada, né? Ele perdeu os R$15.000 do casamento dele no day trade. Em 3 dias, se não me engano. Casou? Então, a esposa teve misericórdia. Essa pergunta Cara, é melhor. Ela ainda quis. Eu fui padrinho, pô. Puxa, financiou o casamento, já entendemos tudo. Caraca, cara. Fui padrinho do casamento. Caraca. Assim, o moleque tinha um maior potencial, cara. O cara era muito fera. Ele, inclusive, deficiente, cara. Bracinho aqui, né? Ele era muito inteligente, cara. E eu peguei esse moleque, assim... a cadeira dele tava pequena pra ele. Tudo que você pedia pra ele, ele fazia em segundos, minutos. Te entregava sempre mais. Sempre mais e muito perfeito, cara. Sempre assertivo. Aí eu peguei esse moleque, cara, olha só. Tu não tem que estar aqui, cara. Vamos fazer alguma coisa pra tu sair daqui. Tu vai aprender Power BI, tu vai fazer curso de inglês no Duolingo e eu vou te cobrando e você vai parar com esse negócio de day trade. O moleque começou a aprender. Aí eu falei, agora vamos fazer um currículo. Peguei um modelo de currículo, mandei pra ele, vai, faz nesse modelo aqui, nesse formato. Agora tu vai colocar no vagas.com, vai colocar em tudo que é lugar, Cato, vai espalhar esse negócio aí. Aí eu peguei eu tinha uma relação de profissionais de RH. Aí ele mandou um e-mail pra todo mundo, o cara foi chamado pra trabalhar. Ele ganhava R$1.200. Foi chamado pra trabalhar na Dexco, lá em São Paulo, ganhando R$7.000, cara. Porra, que maneiro. Aí assim, e era um moleque que tava ali, sabe? Aí esse trauma do day trade acabou sendo um start para ele alavancar uma carteira direitinha. Maneiro. Aí ele começou a comprar CDB, começou a comprar ações, começou a montar a carteira direito, colocar um pouquinho de risco com as ações, porque tem ações que são muito boas e ações que são perigosas, né? Você pode comprar uma ação que vai no dia seguinte cair 90%, que aconteceu com Americanas. Quem comprou Americanas se ferrou muito, quem comprou lá no topo, né? Logicamente. Então, ele começou a montar um negocinho direito depois que ele teve esse trauma. Tem gente que vai aprender depois de errar. Na dor. Eu acho que é melhor aprender com o erro dos outros. Sim, bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Então você desenvolve mais sem ter que sofrer, né, aquilo que a outra pessoa sofreu. Cara, tu falou desse menino, eu ouvi uma história, coincidentemente hoje, de uma passagem, não lembro quem foi, sobre galinha e águia. Não sei se você já ouviu essa. Não. Tava no galinheiro, todos eles, aí chegou um cara e falou, não, aquilo ali é uma águia. O que a águia tá fazendo aí dentro? Não, é galinha. E insiste, não, é galinha e tal. E aí o cara falou, não, tenho certeza, sou alpinista, cara, vou pegar essa águia aí, amanhã eu vou te provar que ela é águia. Não, pô, a águia aí eu não sabia voar, comia igual a galinha e tal, não fazia nada de águia, né? O cara, determinado dia, pegou, levou, chegou lá, soltou, ela começou, vai, não te falei que era águia? Aí, conclusão da história, né? Quando você vive num meio de galinha, tu vai se alimentar como galinha, vai fazer cocoricó igual galinha. Exatamente. E aí você não se vê naquilo. Aí tu repete ali, banco sem saber que é banco. É banco, sem saber que é banco. Aí você sai, cara, abre um mundo, né? O que você faz compra mensal? Não, já fiz, mas hoje não. Não, a maioria das pessoas está mudando esse comportamento, né? Mas há muito tempo atrás... Mas eu não faço muito mais por causa de logística nossa aqui, cara.
A grande maioria vai lá no mercado e enche o carrinho de compra e leva para casa aquele monte de coisa, Não. né? Mas descompensação eu vou todo dia, né? É, quase. Mas então, isso também é um comportamento que foi adquirido por causa de uma coisa em específico. No tempo de hiperinflação do Sarney, as pessoas ganhavam salário, corriam pro mercado, compravam o máximo de coisa que tinha que comprar, porque se voltasse à tarde não ia comprar nem metade do carrinho. Sim. Né? Porque mudava os preços ali, às vezes, no meio do dia. Então a pessoa fazia isso, enchia o carrinho de compra e levava para casa. E esse comportamento veio se arrastando até hoje. E aí você pega muita gente que vai no mercado, enche 2 carrinhos de compra, enche a mala do carro, fica lá o pote de... Aquele pacote de macarrão 3 meses lá. Essas compras pesadas a gente... a gente já fez. Mas a gente compra mais assim, iogurte, biscoito. Mas aí é vai outra comprando, circunstância, né? Não, Mora num muita gente local- faz isso outra ainda, cara. circunstância, porque aqui... A gente mora num local que acho que- sexta-feira, quinta-feira, o preço é remanejado, né? Porque é o final de semana. Que tem Aham. turista. E as coisas acabam mesmo. Caraca. Tem muito turista. Sexta-feira, quando é feriado, Não, assim... acabar assim. Não é também que não. acaba, Mas mas fica mais caro, né? Fica faltoso. Fica mais caro. Aí A você lei da vai demanda pegar a picanha, que você paga 68, 67 o quilo, você vai pagar 89 a mesma carne no final de semana. Então aí você vai, já pega um pedaço aqui, leva. Então funciona mais ou menos assim, né? Uma pergunta aqui. Criptomoeda é investimento? Pô. É? A criptomoeda que é mais falada, que tá todo mundo comentando, falando tudo que é podcast, todos os lugares, Bitcoin. Né? Vocês entendem mais ou menos a dinâmica do Bitcoin? Pouco. Então, a gente tem uma Tem que moeda... fazer o curso, cara. Não, vamos lá. É Curso, mesmo, não, pela- também tô Vamos lá. achando. Eu falei curso 3 vezes, não é curso, é mentoria. É uma mentoria. tô achando mentoria. Você não vai comprar aquele Mentoria. cursinho que você não vai conseguir fazer. Não vai ser mais um negócio que você vai pagar no teu cartão e vai ficar lá guardado. Você vai junto com a gente, aqui, né? Aqui é acesso Eu vou pegar direto. na tua mão e vou te levar até uma carteira de investimento. Pode apostar. Se por acaso você tá aí, tá ouvindo, quer adquirir já ia falar curso de novo, a mentoria do Felipe, então assim, pode ir dentro, vai lá, adquire. Se por acaso ele não der o contato, eu ligo direto pra ele, pra esposa dele. Eu tenho contatos direto com ele. Fica Não, ele tranquilo. falou que fazer tem uma um coisa aqui. grupo, tem um grupo de alunos, Tem grupo né? de alunos, Então já Mas vai tá quer falar direto com ele, ele tá ocupado. acessível. Tá no podcast. O cara só vive em Eu podcast. vou fazer uma coisa, uma doideira aqui que eu não combinei com o pessoal do financeiro. Vamos. Eu vou usar um cupom de desconto, Iba. tá? 40% de desconto para quem assistir esse podcast e contratar. Aí, viu? Aí. Bom, 40%. Esse cupom, Está gravado, né, esse Pedro? cupom tá gravado. E esse cupom, quem vai dizer o nome do cupom vai ser vocês. Vocês vão escolher o nome do cupom e vão me Diana que passar. é boa pra caramba pra fazer isso, cara. Então escolhe Com um 40 nome. menos. Não, pô, criatividade zero, né? Retiro o que eu disse, vai. Retiro o que eu Última disse. forma aí da criatividade. Cara, 40 menos, menos 40% aí. o nome do cupom é menos 40%. Menos 40? Não, É aí- grandão esse cupom aí, né? Sei Não, lá. eles vão pensar até o fim do, Vamos do pensar, episódio e vão vamos pensar. me passar esse nome aí. Beleza. Vamos lá. O Bitcoin, nós temos uma moeda que é inflacionária, nossa moeda real. Então, desde que foi criada, ela vem perdendo valor. Ela vem sendo corroída pela inflação. E aí você deve ter ouvido no Jornal Nacional, o IPCA desse mês foi de tantos por cento, no ano está em 3,4%. O que é isso na prática? É o governo dizendo que o teu dinheiro vai valer 3% menos esse ano. Pegaram aí? Uhum. O Bitcoin, ele é uma alternativa a essa desvalorização da moeda. Porque não tem nenhum governo que vai emitir mais Bitcoin. Nós só temos 21 milhões de Bitcoins, que ainda serão minerados na totalidade, tá? E esses 21 milhões, eles não têm como acrescer mais Bitcoins. Não tem mais alguém que vai emitir mais Bitcoin, tá? Quando você não emite alguma coisa em quantidade, quando você não tem um produto em abundância, ele tende a ser mais caro. Quando você tem alguma coisa em abundância, tende a ser mais barato. Por que o ouro é mais caro? Porque você tem pouca disponibilidade do produto no mercado. Por que, sei lá, o ferro, o cobre, a cerâmica é mais barato? Porque você tem mais disponibilidade, tem mais abundância. O Bitcoin, ele está limitado a 21 milhões. Para o mundo inteiro. Tá? Só que tem gente que está comprando Bitcoin e está perdendo as chaves do Bitcoin. Porque nenhum governo controla, nenhum governo emite. Né? Se você perdeu a chave do seu Bitcoin, perdeu, acabou.
Teve um londrino, se não me engano, que pegou os bitcoins, colocou numa carteira fria, uma hard wallet. E ele, na hora de jogar a hard wallet velha fora, como eram iguais, ele jogou a que tinha os bitcoins. E tinha alguns bilhões de reais ali. Nossa. E ele foi pro lixão tentar achar e tal. Então, esses bitcoins desapareceram. A gente não sabe exatamente quanto bitcoin ainda tem no mercado disponível. Uhum. Tá? O Thiago Nigro, primo rico, Sim. perdeu o bitcoin, perdeu a chave. Né? Então, é muito fácil acontecer isso. Então, a gente tem uma escassez da moeda que já era limitada. Então, você tem menos moedas ainda. E o preço do bitcoin, se você pega desde a criação, ele não diminuiu. Ele não é uma moeda inflacionária. Ela é deflacionária. Que só aumentou de valor. Existe uma previsão, né, de que outros players do mercado entrem, né, nessa onda do Bitcoin. Não só do Bitcoin, mas do Ethereum, né, ADA, outras criptomoedas. E essa adoção desses players façam com que as moedas sejam mais procuradas e o preço dela aumente. Né? Se você não tem uma produção de mais bitcoins e mais gente procura por ela, é natural que pague-se mais caro por ela. Tá bom? Então, nós tivemos recentemente o ETF de Bitcoin, que foi um grande fundo que começou a comprar Bitcoin para que pessoas investissem no fundo de Bitcoin. Então não é uma pirâmide. Que eu escuto falar, Não. isso, é O Bitcoin não. Existem muitas pirâmides de Bitcoin. O cara usa o Bitcoin, a criptomoeda como um todo, para poder captar recurso e falar, ó, eu vou ganhar um dinheiro aqui e vou te pagar 10% ao mês. Aí um monte de gente vai lá e entrega o dinheiro. Só que é uma pirâmide financeira. O cara pega o dinheiro de todo mundo e vai pagando essas mesmas pessoas 10% ao mês. Até que a pirâmide quebra. Né? E não tem mais novos entrantes, aí você não consegue pagar todos eles. Né? Mas então, a moeda Bitcoin, ela é uma moeda que está sendo emitida ainda. Né? Se não me engano, é 2.150 que minera a última. Tem que confirmar essa informação. Mas já estamos em estágio avançado de emissão. Cada vez que você emite, você chega mais no final da emissão dela. Então, assim, você sabe que vai acabar, você sabe que não vai ter mais emissão dela, então vai ficar mais caro ainda. E à medida que vão entrando mais players no mercado, por exemplo, o grande fundo de criptomoeda que abriu agora, o BlackRock, por exemplo, pegaram e compraram muitas criptomoedas, isso faz o preço aumentar. Aí supõe que outro grande fundo resolva fazer também um fundo só de criptomoeda também, só de Bitcoin. E aí vai comprar também esse Bitcoin, vai aumentar o preço porque tem mais gente comprando. E quanto mais dinheiro entra no Bitcoin, mais caro ele fica. Teve um louco aí que previu? Professor de português aí, corrige aí. A minha sogra chama ela aqui pra... É previu ou é preveu? Responde aí. Responde aí. Comenta aí, já gera engajamento, vai. 1 milhão de dólares cada Bitcoin. Ele tá 360 agora? 360 mil reais? Tá 70 mil dólares, 60 mil dólares, por aí. Hoje, né? Dia 17 de junho. Então, se ele chega a 1 milhão de dólares, quem comprou agora, cara, vai rir à toa, né? Então, cara, eu já tive... Eu tenho Bitcoin, então haverá sinais. Ah, é? Se chegar a 1 milhão... Então, eu vendi o meu assim que eu empatei, cara. Comprei, fiquei... Ficou no prejuízo, aí vendeu. Comprei um ano e botei uma grana até com um amigo, o Ari, que, pô, ele é fissurado nisso. Não, compra que não sei o que. Comprei, ele oscilou, teve uma baixa, compra agora, aí comprei. Cara, aí ele cresceu, caraca, maluco, tô benzão e tal. Daqui a pouco ele caiu e não subia. E eu também parei de ficar acompanhando, que eu falei, cara, você tá me dando depressão já. Aí se desfez. Era um dinheirinho legal, falei, cara, deixa essa porcaria pra lá. E aí, não me desfiz não, deixei lá, esqueci. Aí eu falei, tá parado lá? Não, a hora que ele empatou com o que eu coloquei, aí eu vendi. Ah, tá. Empatou não, foi um pouquinho a mais, mas eu falei, cara, vou tirar, porque meu negócio não é risco, cara, não dá. Então... Mas aí ele fala pra mim, né, tu não era pra ter vendido. Pois era pra ter deixado lá e tal. Eu tenho o Ethereum, tem mais uns 4 lá que ele diversificou lá. Se você tá comprando... Tá lá. Isso é um investimento de risco. Não, nunca mais comprei, cara. Deixei lá e tá parado. Então, isso é um investimento de risco. Uhum. Se você comprou 50% do teu capital num investimento de risco,
tu não vai aguentar ver oscilação lá. Tu vai ficar preocupado. Se você pega 80% do teu capital, coloca uma renda fixa E 20. e 20% nessa, Uhum. não só nessa, Não, mas sim. em ativos de risco, e você vê um desses ativos, que é o Bitcoin, oscilar, tu não vai estar nem aí. Então, esse 80-20 seria o ideal para investimento? Eu gosto do 80-20 porque tira da pessoa aquele medo de perder dinheiro, Aham. tá? E a pessoa está exposta numa renda variável. Uhum. O que aconteceu comigo? No coronavírus, antes de acontecer o coronavírus, eu estava quase chegando no 1 milhão ali, né? Eu batia, voltava. E aí eu queria... O marco do 1 milhão é que é um negócio interessante, né? Todo mundo quer chegar no 1 milhão. Uhum. E eu queria ficar no 1 milhão e não voltar mais, cara. Né? Eu peguei e vendi o carro da Priscila, minha esposa, porque a gente ia trocar por um carro mais novo para ela. E eu vendi o carro, só que eu vendi na semana do carnaval. E aí, aquela correria de sair pro carnaval, eu acabei não comprando outro carro. Ficou o dinheiro na conta. E eu fui pro carnaval, cara. A gente tava com dinheiro na conta. E lá no carnaval, deram aquela mensagem lá no jornal, lá que o primeiro caso de São Paulo de coronavírus. Só que ninguém imagina que vai fechar tudo, né, cara? Ninguém imaginava aquilo. E aí a gente já chegou em casa, preso, trancado. Não podia fazer nada. E o dinheiro na Ficou conta, lá. né? E, caraca, começou a circuit break na bolsa e eu vendo o negócio indo pra trás, cara. Eu tava quase no 1 milhão e vendo o negócio ir pra trás. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Tava quase, cara. Eu tava chegando perto e o bagulho voltando. Eu falei, caraca, isso não é pra mim, não. Aí eu peguei aquele dinheiro, algumas ações que eu vi que estavam muito baratas. Falei, cara, eu vou comprar esse negócio porque eu sei que eu tô fazendo. Essa empresa é boa, é uma empresa consolidada, ela paga dividendos. Se der tudo errado e ela continuar caindo, vai continuar caindo mais um tempo e depois ela vai retornar o preço dela. Porque se você estiver no mercado, por exemplo, comprando uma Coca-Cola e ela tiver 50 centavos 2 litros, tu vai comprar ou não vai comprar? Nem que você não beba Coca-Cola, tu vai comprar, pelo menos para vender esse negócio. Né? Eu fui lá e comprei algumas ações com o dinheiro do carro. Cara, o negócio começou a voltar. E passou do 1 milhão e nunca mais voltou, entendeu? Mas assim, foi uma decisão que eu tomei naquele momento ali. Né? Comprei aquelas ações naquele momento, que era um bom momento que proporcionou essa multiplicação. A minha carteira era 80-20. 70-30 no máximo. 70 de renda fixa, sempre mais parte de renda fixa. Quando aconteceu isso, cara, ela virou. Ela ficou tipo 60%, 40% de renda fixa. Caraca. Eu tive que começar a vender renda variável para poder equilibrar, para voltar para o meu patamar de sossego. Uhum. Eu gosto de ter sossego. Uhum. Eu quero ter meu patamar de 70%, 80% de renda fixa, que eu sei que eu não vou ficar preocupado, e os 20%, 30% de renda variável, que aí vai ser tranquilo. Cara, o dinheiro das crianças é tudo renda fixa. Cara, eu não tenho... Tenho uma conta no Inter lá pra elas lá, é tudo... E criança, né, cara, tem muito tempo. Quando você tem mais tempo, você pode errar. Sim. E você consegue consertar o erro. Agora, a pessoa aposentada, igual eu peguei agora aí. A moça saiu de uma empresa, ganhou 900 mil reais de indenização total, né? O que ela tinha de indenização, mais a previdência dela. Ela cismou que queria comprar tudo de ações. Eu falei, pô, mas você vai comprar de ações e se de repente a gente tem um problema aqui Deu errado, e cai 50% isso? É. Você vai ficar satisfeita? Aí eu coloquei em números. Pega 900 e reduz 900 a 300 mil reais, 400 mil reais. Vai ficar tranquilo pra você? Ela, não posso perder isso não. Então vamos fazer o negócio direito. Vamos colocar uma renda fixa, maior parte renda fixa, com a liquidez, né, diária em alguma parte dele. Se precisar você vai tira. E com segurança, né? Como era um valor mais alto, a gente pegou uma parte de tesouro direto, que era bem tranquilo. E a renda mensal que ela tem ali vai acompanhar junto com a aposentadoria dela. Ela chegava muito próximo daquilo que ela ganhava. Não chegou a ultrapassar nem empatar, mas era muito próximo, entendeu? Aí não mexe muito no padrão. Não vai mexer. Na verdade não mexeu porque ela acabou não gastando tanto também. Uhum. O custo de vida dela era muito elevado também às vezes, porque ela ia pra rua, aí tinha que consumir muita coisa na rua, ela tinha transporte dela também. Ela ia de carro, então acabava gastando mais, entendeu? Ela parou com isso, se aposentou. Igual o carro também, né? Às vezes você faz umas contas que não compensa ter carro, cara. Tem Dependendo gente... do teu meio de vida. Pô, vocês aqui, por compensa. exemplo, no acesso no metrô, acesso a transporte por ônibus, por exemplo,
acho que é até difícil ter carro aqui. Cara, a gente fez um investimento bom pra caramba na difícil pandemia. Quando foi a pandemia, foi foi o melhor a investimento. bicicleta elétrica. E as minhas filhas amam. Falar assim pra elas assim, vamos andar de bicicleta ou Pronto. de carro? Bicicleta. Cara... Mas tem que ir num lugar que só dá pra ir de carro. Não, prefiro ir de bicicleta. Vamos de bicicleta, pai. só dá pra ir Elas de têm carro. noção, tadinha. Às vezes Vai tem que ir no lá na Uber. ilha. Vamos de Aluga bicicleta. carro. Aluga. É. Pega ali, ó, fim de semana, vou Pra alugar um gente, carro. pra gente compensa mais. É, verdade. Mais alguma pergunta aí? Tenho uma pergunta, assim. Eu tenho que pagar as contas de casa. Só que meu marido ganha mais do que eu. Como fica esse rateio? Dá pra ele pagar tudo. Concordo. Pô, mas isso ela já faz, cara. Você consulta? Ela foi uma amiga da amiga da amiga da amiga, né? Depois tu me paga aquele negócio que tu combinou comigo. Foi ótimo. Aí hein? vai e coloca o nome do desconto 40%. Não dá, né? Não 40 pode, né, menos. cara? Bom, eu e ela, pô, já tá no... Agora... Então, gente, muitos casais decidem por fazer a divisão igualitária, né? Igualitária não quer dizer 50% para um e 50% para outro, né? Se um ganhar menos do que o outro, então você precisa fazer a proporcionalidade dessas contas, tá? Se você ganha 2 vezes mais do que o seu cônjuge, você vai pagar 2 vezes mais de conta do que seu cônjuge. É o mais justo. Agora, isso não tem receita de bolo, né? Tem gente que prefere que o marido pague todas as contas e a esposa invista. Às vezes o contrário, né? Então, A gente você faz vai ter isso. várias composições, né, de orçamento na família. Tem gente que tem finanças separadas, e aí vamos juntar um dinheiro aqui que a gente vai pagar todas as contas, que sobrar é tudo nosso. E aí você faz o que você quiser. Se o casal tá bem assim, parabéns. Agora, Mas meia não, se ele ganha qualquer- mais, né? qualquer rusga que tiver já começa a gerar uma bola de neve do mal, que se você não cortar o mal pela raiz, você vai lá na frente enfrentar problemas muito maiores, né? Eu cheguei a falar aqui que a segunda maior causa de divórcio são problemas financeiros no mundo, tá? Só perde para a infidelidade feminina, que também é influenciada pela falta de dinheiro, provavelmente, tá? Então, se você quer ter uma vida financeira em casal mais promissora, que satisfaça o desejo dele, o desejo dela, o desejo dos dois, né? Se for um casal ele, se for um casal ela também, não importa. Você tem que ter noção de que são 3 pessoas. Ele, ela e o casal. São 3 objetivos que têm que ser cumpridos. Tá? Isso aí, como eu falei lá no início, o Gustavo Cerbasi fala muito disso. Tá? E eu acho que o mais assertivo é você pensar que as pessoas na individualidade, elas têm desejos. Elas têm vontades, elas têm aspirações. E tem que ser satisfeito. Se não dá para satisfazer, é uma coisa. Mas se dá para satisfazer e os dois percebem isso, é melhor que satisfaça para poder não ter problema no futuro. Maneiro. Bacana. Você falou do Gustavo Cerbasi, eu li um livro dele, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Acho que tem até lá em casa esse livro. Aí eu peguei pra ler, mas eu acho que ele tá meio desatualizado pra época, né, cara? Tá. Já tem o quê? 20 anos esse livro, sei lá, irmão. Tem um outro que fala de casais também, que não é esse não. É cara. mais recente? Porque tá bem desatualizado. Eu falei, não vou reler não, cara, que eu tenho esse Eu não lembro bem o nome dele agora, mas tem um outro livro dele que fala sobre isso, que é onde ele fala sobre essa questão do 1 mais 1 é igual a 3, né? Aham. É bem interessante também. Mas, assim, quando você envolve pessoas em qualquer processo, cara, cara, vai ter aquela coisinha que magoou, que a pessoa não fala pra não transparecer, só que vai acumulando. Daqui a pouco lá na frente, você tá com um problemaço porque você não corrigiu lá atrás um probleminha pequeno. Engraçado que você citou uma coisa aí que realmente escuta sempre, assim, né? Ou antigamente era mais, não sei. Que o casal casou, aí depois teve problema financeiro, aí separou. Então, realmente tem tudo a ver com mas relacionamento, acontece né? hoje. Pô, cara, imagina só. Você casou, né? No meu caso, por exemplo, eu era oficial temporário. Eu, moleque, ganhava até bem, né? Uma coisa que o Bruno Perini fala que é a realidade, cara. Eu vivia exatamente a mesma coisa. Eu era de Caxias, não tinha dinheiro nenhum, né? Aí E vivia sem dinheiro nenhum. vivia sem grana nenhuma. Aí fui pro exército, comecei a ganhar o dinheiro como se eu fosse um cara muito bem instruído, né? Porque o tenente, ele até recebe bem pelo que ele faz, né? Uhum. E aí a vontade que eu tinha era de pegar realmente, sacar aquele dinheiro todo, jogar pro alto. Cara, eu tô rico, entendeu? Porque pra mim era muito dinheiro aquilo. E eu comecei a me enrolar com aquilo, entendeu? Porque eu achava que era muito dinheiro, aí começa a quê? Consumir.
Então, eu realmente eu percebi que o consumo, ele é uma coisa comportamental, cara. É. Você vai arrastando isso pra tua vida, né? Então, se você, como pessoa, não consegue desfazer isso, em casal é que tu não vai conseguir mesmo. Que aí você vai ver, por que ela tá consumindo e eu não tô consumindo? Eu vou consumir também. Aí começa uma briga. Aí quando rola essa briga... E esse lance de dividir por igual também, né? Pode até estar certo para alguns, mas vai ter sempre aquilo que você falou lá no início. Putz, eu tô cedendo mais do que ela. Eu cedo mais, ou ela cede mais do que eu. Porra, eu me jogo mais. Vamos viajar? Vamos, meio a meio. Cara, mas... a pessoa ganha 2 vezes a menos, tá dando um salário todo, tá dando a vida. Daqui a pouquinho explode, cara. Não tem como. E o pior é que quando explode, né, cara? Infelizmente, assim, a pessoa já acumulou muito tempo, não tem como fazer nada. Verdade. Ou corrige quando começa, né? Não fica guardando, eu acho que eu tô gastando muito dinheiro em relação a você, né? Como são muitas configurações, pode ser que a pessoa simplesmente tenha uma conta única, uma conta conjunta, né? E aí não tem esse problema. Porque tudo que entra na mesma conta, sai da mesma conta, né? Agora, se é separado... Quando é separado, sempre tem um probleminha nisso aí. É o que eu vi nas minhas mentorias personalizadas. Eu via casais com contas únicas, ou poupanças únicas, e aí a gente tinha uma facilidade de lidar com aquilo. Quando era separado, tinha sempre assim, mas ele não gosta de comprar tal coisa porque acha que é futilidade. Ele não gosta de ir ao cinema porque acha futilidade. Só que ir ao cinema pra menina era legal, entendeu? E o cara realmente não gostava. Como é que vai fazer? Tem que equilibrar. Não tem jeito. Sai até do financeiro isso, né? Que Não, é uma sai questão muito. que eles têm que Sai muito. Eu ouvi um pastor, acho que resolver, né? Porque- Sai pra caramba, cara. Porque Demais. se você vai ao cinema, geralmente você vai acompanhado do seu marido. E aí, se ele não gosta, Aí, olha é só. complicado, né? Olha que velho? coisa. Financeiro. Aí tu não vai com teu marido ao cinema. Aí tu chama quem pra ir pro cinema contigo? amiga. Uma amiga que leva um amigo, que leva outro amigo, aí vai os amigos. Aí naquela troca de quando sai? conversa ali, Aí já não dá certo. vai vendo um monte de coisa em comum e tal, aí sai de novo, daqui a pouco você tá se sentindo bem de sair só com aquele amigo. Que faz as coisas que você gosta de fazer e tal. E casamento, né, meu amigo? Casamento é um projeto. Se você vai casar pra ser feliz, pega essa aí. Se tu tá casando pra ser feliz, nem casa. Você tem que casar pra fazer o outro feliz. Aí tu não vai se frustrar. Verdade. Boa. Bem bolado. Eu vi uma sobre, não sei se foi o Cláudio Duarte, sobre privacidade. E aí ele tava falando sobre dinheiro e tal. Falou, cara, o homem e a mulher que pensa em casar e ter privacidade não casam. Parecido com o que você falou. Porque ele falou, cara, o homem quer ter privacidade? Não case. Que aí você vai ter a sua privacidade. A partir do momento que você... Cara, eu lembrei Esse cara é de uma muito bom, história. né? Esse cara A partir do momento que você casou, ele falando financeiramente, e aí ele já opta mais pelo tudo junto, uma conta só, uma saída só, e saber administrar. Cada um... Não, é a minha decisão também. Cada um junto. tem o seu valor ali. Eu quero... Porque a mulher pensa logo assim, eu quero fazer unha, cabelo, vou pedir satisfação. Não, você já tem lá programado que pode retirar, você sabe que é aquilo dali para poder fazer aquilo. E o homem também, eu não bebo, mas vai, o cara, eu tenho que sair para beber com os amigos. Que é outra parada que eu não consigo entender, irmão. Não sei se tu bebe ou não. Mas não consigo entender o prazer que eu tenho. Nada contra você que bebe, cara. Eu tenho prazer de sair com um amigo para beber, mas não tenho prazer de sair para jantar com a minha mulher. Eu não consigo casar esse grau de contentamento. Mas ele falava também parecido, cara, sobre isso. Ele falou, cara, você não tem que ter privacidade com a sua mulher. Financeiro, então, tem que ser a parada bem... Alinhado. A minha decisão foi essa aí, juntar tudo, né? A gente é confortável assim, né? Tudo que ela ganha, eu sei, tudo que eu ganho, ela sabe. E assim, a gente vai crescendo juntos, né? A gente tem essa noção de que a evolução da gente, ela desde lá de quando ela estudava, eu estudava com ela também, né? Porque assim, é péssimo. Eu já presenciei, tipo assim, vamos jantar. Aí vai eu, Leonardo e mais um casal. Aí o casal vai, não, calma aí, deixa eu ver quanto que você paga. E casado. Cara, eu acho horrível. Namorado. Não, e desculpa tipo... quem faz isso, mas eu acho muito esquisito. Nós porque são com a Priscila aqui, chegou a conta. Cara, o cartão é um só. Vai ou ela vai pegar e vai pagar, mas tá tudo aqui. Não, vamos dividir por 4 pessoas. Vai saber quanto pagar 2. Mas aí eu vou pagar já 1. aconteceu. Aí caraca, eu falei, Diana, não vi isso aí não. Tu viu ela? Eu vi. É muito estranho porque são casados, né? Se fosse namorado, até
Também não, amor. Também Só não. moda antiga. Mas Aí tu imagina É, só não, se cara. nesse nível assim de divisão, assim, como é que é tipo, o celular? O outro nem vê, né? Sim, não. Nem olha. Não Não vai. consegue nem chegar perto. Não vai. Entendeu? Amizades. Não sabe quem são os amigos também. É. E assim, isso não dá certo. E eu acho que sinceramente. então, mas eu acho que. Acho não. Quem tenho consegue fazer isso dar certeza. certo, parabéns. mas parabéns, tem quem cara. faça. Parabéns mesmo, porque a amizade muda, cara. Tu tem a tua infância, tu tá com o grupo lá do Jardim Leal lá. Quem que tá contigo até hoje? não Se tem não te ninguém. acompanhou, vai ficar lá atrás. E é legal ter esses amigos? Mas deixa eles paradinhos lá, guardados onde eles querem ficar, porque senão... Enfim, muito assunto. O Felipe falou que ia ficar 1 hora só. Já tem 2. Já tem uns 2. Pedrinho escutou bastante conselhos, que ele vai casar. Vai casar, cara? Olha que maneiro, cara. Calma, cara, que ela ainda nem sabe, era surpresa, pô. Vocês estão revelando tudo aqui. Tu tá fofoqueira, hein? Caramba, hein? Deixa Não, eu cheguei aqui Coitado falando do cara, isso, tá- você não era pra falar, agora eu pô, tô falando vermelho, aqui. cara. Vamos fechar as câmeras para depois a gente alinhar isso com ele. Ó, se você corta, gostou... Pedrinho. Não, corta não, deixa direto. Aqui ninguém corta nada. Gostou, compartilha, segue a gente, se inscreve no canal. Segue o Felipe também. Qual é o... Repete o Instagram. @FE_investimento_ágil. Isso Isso aí. aí, não esqueça que tem o desconto de 40%, desconto eu e ela. Eu e ela, igual tá escrito aqui, eu e ela. Isso, Pode eu ser. e Então ela, tá bom. de 40%. Então vão lá, Agora deixa eu... não percam. Só vai estar liberado amanhã. É. Tá liberada. Não, pode estar liberado após o vídeo, que é gravado. Vamos ver se ele entra na quinta-feira. Tá, então já faço agora. Já. Agora, o nosso público não é um público comprador, amor. Não. Não é. A gente vai testar agora. A gente vai É. usar o Felipe para fazer um teste agora. Então, gente, por favor, ajuda quer aí. mudar a vamos tua lá. vida financeira, não fica parado no tempo, fica esperando 10, Cara, 15 deixa eu anos, não, melhorar muda isso aí. agora, hein? Deixa eu melhorar Vamos. isso aí. Vai lá. Vamos. Tu não vai melhorar a tua vida financeira, não, pô. Tu vai melhorar a tua vida como um todo. Verdade. Dinheiro traz felicidade? Eu quero que Traz. você responda. Também. Cara, se ele não trouxer, ele ajuda pra caramba, maluco. Cara, dinheiro compra muita coisa. Cara, dinheiro compra dignidade. Até pouquíssimo tempo atrás. Compra Esse tudo. que vos fala era careca. Agora tá cabeludo pra caramba. O dinheiro comprou dignidade, cara. É. O dinheiro comprou cabelo. Tá aqui, ó. Tá. Fiquei feliz pra caramba. Tô feliz com o meu cabelo novo. Isso aí. Dinheiro compra viagem, dinheiro compra muita coisa legal, experiências maravilhosas. E você só vai ter dinheiro se você acumular esse dinheiro pra você. Porque ninguém vai fazer isso pra você, não. Tá? O governo não vai te sustentar. Vai te dar uma migalhinha lá no futuro, se você esperar muito tempo. Mas você vai querer esperar até lá? Não é melhor você fazer a sua composição financeira agora, acumular um patrimônio, viver melhor? Eu acho que é. Não, Também, maneiro. a gente tem certeza. E não tem idade também, né, Felipe? Não, quanto antes, melhor. É. Eu costumo dizer que o tempo, ele é melhor do que o montante que você vai acumulando mês a mês, tá? Quanto mais tempo, mais rico você vai ser. E eu costumo dizer também que o tempo passa. Comece. Isso aí, não deixe pra depois. Vai lá, começa agora. Vai lá. Agora, se você, depois dessa fala dele, não adquirir a mentoria, nem surra de Que a gato gente morto faz? vai melhorar, cara. Nem a É a surra do sua gato morto. oportunidade. É. E é um assunto legal, né? Pra gente entender, até pra vida mesmo. Você vai mudar a Porque tua vida, a vida às dos vezes eu teus vejo filhos, lá no dos- banco as opções, eu não sei nem o que fazer com aquilo, gente. Agora que eu tô tendo noção, porque você explicou melhor, né? Imagina fazendo a mentoria. com Mas certeza. olha só, você que acabou de ouvir isso, é porque ela está em outro patamar. Quem tem muito dinheiro não pensa muito na onde colocar, o banco liga, ela faz. Então, esquece isso. Então, pessoal, valeu, obrigado. Compartilha, segue, comenta, engaja bastante aí pra gente aí. Isso aí. Valeu. Beijo. Valeu.